E se tudo o que você achava que sabia sobre a Idade das Trevas estivesse completamente errado, não era apenas uma época de lama e miséria. Esse é um mundo onde a magia não era fantasia, era vida real. Padres praticavam astrologia e camponeses usavam feitiços escritos para proteção. A fronteira entre religião e ocultismo quase não existia, tornando tudo ainda mais sombrio. Estamos falando de um herói de guerra que lutou ao lado de Joana d'Arc e pode ter se tornado um dos primeiros assassinos em série da história. Rituais, sacrifício de sangue, tudo isso, naquela época, acreditava-se que o universo tinha uma ordem oculta. E se você entendesse as regras, poderia dobrar a realidade. Então, como uma sociedade profundamente religiosa abraçou a magia, e onde essas mesmas crenças ainda existem hoje? Ninguém melhor para participar deste episódio comigo do que meu amigo John, do Medieval Mindset. Ele é um contador de histórias incrível e sabe muito. Ele basicamente leu todos os livros sobre história medieval que existem, e ele é simplesmente um cara incrível. É muito divertido, e estou muito animado para que vocês ouçam este episódio. E se você quiser entrar no mundo medieval e descobrir um universo que você nunca soube que existia, este é o episódio para você. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. John, Medieval Mindset. Obrigado por se juntar, amigo. Obrigado por me receber. Estou muito animado para conversar com você. Sou um grande fã do seu canal. E sim, recentemente vi seu vídeo que viralizou. O primeiro que eu vi foi Geração Z é basicamente a China medieval. E imediatamente ao ver o título, eu pensei, isso é perfeito. Tipo, está juntando todas as coisas que eu amo. É como um comentário sobre fenômenos atuais que existem na cultura pop, especificamente entre os jovens, o que é sempre divertido. E aí ainda conecta com algum momento obscuro e muito específico da história. E eu fico tipo, por um lado foi realmente gratificante porque coisas como Lux Maxim e coisas assim, eu estou vendo acontecer e penso, isso é meio engraçado. Mas também, não tem como essa ser a primeira vez na história. E como dizem, a história nem sempre se repete, mas ela rima. É isso aí. Acho que foi o Mark Twain, né? Confere aí. Mas eu só queria dizer que adoro o seu conteúdo, acho que é muito bom e acho que a forma como você aborda é muito divertida. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a parte da história medieval na Idade Média que eu acho mais fascinante. E essa parte é o ocultismo. Tudo bem. Os estudos alquímicos, a magia negra proibida pela qual todos naquela época eram tão fascinados. Certo. Antes de começarmos, gostaria de saber seu histórico. Conte como entrou nisso e sua fascinação pelo período medieval. E então, eu adoraria mergulhar em alguns dos fenômenos ocultistas interessantes que estavam acontecendo há 1000 anos atrás. Sim, com certeza. Comecei a estudar história medieval na faculdade e fiquei muito interessado. Sinto que a Idade Média costuma ser um período um pouco deixado de lado. Acho que acaba virando coisa de Monty Python, e as pessoas não levam muito a sério, como se tivessem sido 1000 anos de lama e vazio até a Renascença. Isso me atraiu, pois quero saber mais sobre esse período que acho subestimado e que parece tão distante quanto um país estrangeiro. É como um sonho cultural esquecido, mas próximo o bastante para nos reconhecermos e entendermos o comportamento humano. Temos as primeiras autobiografias e descrições detalhadas de reis. É como se você começasse a reconhecer esses arquétipos e figuras que ainda existem hoje. Foi isso que me interessou. Sou um grande gamer e joguei muitos jogos medievais como Crusader Kings, Age of Empires e Kingdom Come Deliverance. Isso realmente despertou meu interesse. E então eu simplesmente comecei a ler e pensei, deixa eu entrar no YouTube e tentar compartilhar um pouco disso com as pessoas. Eu simplesmente adoro falar sobre isso. Parece que está funcionando. As pessoas gostam. Então, quando as pessoas falam sobre a época medieval, elas acabam usando vários termos ao mesmo tempo. Dizem época medieval, Idade Média, Idade das Trevas. Pode explicar exatamente sobre o que eles falam? Porque as pessoas meio que pensam, tipo, coisas como Rei Arthur, Cavaleiros e Monty Python. De que período estamos falando e de que área geográfica, mais ou menos? Sim. Então, o termo medieval geralmente se refere especificamente à Europa, principalmente à Europa Central e Ocidental. Tipo, quando usei um título de vídeo sobre a China medieval, algumas pessoas comentaram dizendo mas a China não teve uma Idade Média, eles tinham uma descrição diferente desse período. Idade Média, ou medieval, geralmente se refere à Europa Central e Ocidental. E normalmente é datada em torno da queda final do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e quando ela realmente terminou, é um tema de muito debate entre os historiadores.
Depende da agenda que você quer promover para definir quando a Idade Média acabou. Eu, por exemplo, foco muito no catolicismo medieval nos meus vídeos. Então, a cristandade e a Europa ocidental medieval, como uma entidade católica, começaram a se fragmentar, realmente a se fragmentar culturalmente, com o início da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero pregou as 95 teses, para mim, terminou em 1517 quando ele fez isso. Outros podem citar 1492, o descobrimento do Novo Mundo, que iniciou o Renascimento. Algumas pessoas podem dizer que foi em 1453, com a queda de Constantinopla, em meados do século XV, então realmente depende do ponto de vista que você está considerando. Mas, para mim, é basicamente o início da Reforma Protestante. Outro ponto é que a divisão entre a Idade Média e o Renascimento é bastante tênue. Acho que as pessoas pensam que, de um dia para o outro, todo mundo acordou e disse: a Idade Média acabou. Agora estamos no Renascimento. Mas não foi assim que aconteceu. Eles não chamavam dessa forma na época. Havia uma certa consciência de que, estava acontecendo uma transformação cultural, mas muitos dos seus artistas renascentistas favoritos, os mais famosos, as tartarugas ninja do Renascimento, pensavam de uma forma muito... Eles eram homens medievais, começando a se reconectar com os ensinamentos da Antiguidade Clássica. Contudo, o início e o fim da Idade Média são confusos. Quando o mundo romano acabou, e quando o mundo medieval começou, aí surge também a Idade das Trevas. Alguns usam esse termo para todo o milênio medieval, mas isso é incorreto. Geralmente isso ocorre porque, nos primeiros 100 ou 200 anos após o colapso do Império Romano no Ocidente e sua permanência apenas em Bizâncio, há poucos registros históricos, tornando o período obscuro. Poucas crônicas sobreviveram, mas sempre digo nos meus vídeos que esse período não foi tão obscuro quanto parece. Muita coisa acontecia, como com Carlos Magno. Tem também tudo o que estava acontecendo com Justiniano e o Império Bizantino. Sabe, em muitos lugares as pessoas... Isso é algo que vejo muita gente repetindo nos meus comentários, mas é verdade. As pessoas não... Essa é uma era antes da comunicação em massa. As pessoas não sabiam que o Império Romano tinha caído até que ninguém mais vinha consertar as estradas. Não foi algo único. Não era como acordar, ver as notícias e pensar: Roma acabou no Ocidente. Foi um processo gradual. Um século após a queda de Roma, as pessoas continuavam recebendo educação romana, aprendendo latim e se considerando romanas. Então, é meio que tudo confuso, tudo misturado. Acho que gostamos de pensar nas coisas como segmentadas, mas nem sempre funciona assim. Isso é interessante. Também é como nos ensinam, né? Dizem, nesse ano tudo mudou, mas 20 anos antes já começava a mudar. E 50 anos depois ainda era parecido. Na verdade, não foi exatamente naquele ano, mas essa data é usada para delimitar, já que é difícil ensinar com períodos tão vagos. Então, para mim, é interessante porque eu não acho que você possa realmente falar sobre a Idade Média ou aquela era na Europa Ocidental sem falar sobre o catolicismo. E uma das coisas que me fascinam, tendo crescido católico e ouvindo sobre essa era de forma meio abstrata, sobre esses primeiros padres da igreja, papas e coisas assim, é que esse período de tempo é meio nebuloso. E também o surgimento de muitas ideias interessantes, supersticiosas, quase religiosas e místicas, especialmente em torno da peste negra. Acho que isso provavelmente já existia há muito tempo, mas se formaliza nesse período e se mantém até os dias atuais. Parece que é mais ou menos nessa época. Acredito que a peste bubônica foi o real desencadeador. Então, eu fico curioso sobre que tipo de práticas ocultistas ou pensamento místico estavam acontecendo nesse período. O que na sua pesquisa faz você pensar: nossa, isso é bizarro ou fascinante? Sim, com certeza. Bem, o que hoje consideraríamos ocultismo, magia negra, magia sombria ou simplesmente magia em geral, não recebia um rótulo moral tão forte na Idade Média. Hoje costuma-se imaginar bruxas na floresta e magos fazendo algo maligno com pentagramas. A magia fazia mais parte da vida cotidiana, meio que em um mundo antes de você ter o raciocínio científico como base para enxergar as coisas. Como já disse nos meus vídeos, se você fala para um camponês numa taverna sobre alguém que levita em outro vilarejo, ele não duvida. Não existe lei da gravidade, Newton nem nasceu, nada impede ele de acreditar. No mundo mágico medieval, tudo isso está dentro do reino das possibilidades. Muito disso veio do mundo antigo. Muito disso era ocultismo grego e romano, que foi incorporado e cristianizado por alguns dos primeiros pensadores cristãos. Há também o mito de que nenhum conhecimento clássico sobreviveu na Europa antes do Renascimento, mas sobreviveu. Ele foi copiado e conhecido por monges e clérigos em toda a Europa. Muitos dos primeiros praticantes de magia faziam parte da igreja.
Acho que um estereótipo comum é que a Igreja Católica condenava tudo, era muito rígida e não permitia sair do caminho restrito que impunha, mas a realidade é que o catolicismo medieval dava espaço para respirar, era flexível, era amplo. Havia muitas práticas locais que, em retrospecto, nós diríamos que eram pagãs, ou a Igreja meio que assumia uma nova área ou absorvia uma nova cultura, como a Escandinávia, eles traziam os vikings. Vocês podem manter esses rituais locais estranhos, mas precisam cristianizá-los, ao menos na aparência. Então, em todo lugar, sabe, os feriados viram o dia de festa deste ou daquele deus ou deusa. Agora vamos tornar isso o dia de festa de São Fulano e cristianizá-lo. E a mesma coisa começou a acontecer com a magia, onde em vez de ser um ritual pagão que você faz na floresta, em vez disso, você vai escrever essa oração em um pergaminho como uma oração cristã e vai agitá-la sobre o fogo. E isso vai ajudar na cura que você precisa para, você sabe, esse problema de saúde que você tem. Muito disso era chamado de magia do dia a dia na Idade Média. Muito disso era sobre curar doenças, já que nesse mundo um simples arranhão podia ser fatal em uma semana. Por isso as pessoas dependiam bastante da magia. A astrologia também estava envolvida. Acho que católicos modernos diriam: astrologia? Isso é seita, é maligno, não pode praticar. Na Idade Média, isso era visto não exatamente como ortodoxia católica, mas como algo de Deus, o reino e os céus dele. Tipo, é claro, isso é influenciado, sabe, pelo bom e soberano Deus católico. Então tudo isso meio que, se você está olhando para as estrelas em busca de respostas, isso aparece não só em escritos ocultistas medievais, mas também em textos médicos e protocientíficos da época. Vai dizer, não faça essa cura até que haja esse alinhamento das estrelas. Reze sobre o pergaminho diante do fogo quando esse alinhamento estiver nesse ponto do céu. Então é como se todas essas coisas trabalhassem juntas. Sim, é fascinante. E também tem o lado alquímico disso tudo. Certo. Sim. Antes de falar de alquimia, que é outro assunto, já ouvi pessoas dizendo isso. Isaac Newton se considerava mais um pesquisador alquímico, ou talvez até um teólogo, antes de se considerar um físico. Achei que era de outra época, mas é interessante como nossa memória cultural vê as pessoas de um jeito, enquanto elas podem se enxergar de outro, o que é curioso. Mas antes de entrar na alquimia, essa ideia de magia do dia a dia me parece muito interessante, porque eu acho que ainda existem algumas culturas hoje em dia que ainda fazem isso de certa forma. Acho que os americanos, em geral, se você segue qualquer prática supersticiosa, acaba fazendo isso um pouco, né? Até dizer saúde. Depois que alguém faz isso, acho que vem desse pensamento da Idade Média. Sim, com certeza. Eu diria definitivamente, até olhando para as práticas eslavas medievais, que sempre me interessaram porque é algo que eles foram cristianizados, mas eu acho que mais do que talvez qualquer outro grupo de pessoas na Europa, ou tipo qualquer grupo étnico mais amplo na Europa, mantiveram suas práticas pagãs. E isso realmente não era visto como um problema. Uma das regras era deixar uma oferenda para a fada da lareira ao construir uma casa nova. E eu falei sobre isso em um vídeo, e muitas pessoas eslavas modernas disseram, nós ainda fazemos isso. Quando construímos uma casa nova, deixamos uma oferenda. Então, muitas dessas práticas sobreviveram. E então, basicamente, na Idade Média, desde que enquanto não fosse visto como algo que contradizia diretamente os ensinamentos da igreja, e enquanto não fosse algo que você usasse para se promover como um novo ícone religioso ou desafiar o poder da igreja, isso não era visto como heresia. E por isso, muitas aldeias mantiveram essas práticas e isso era visto. Eu não sei, é difícil imaginar um mundo assim. Acho que a única coisa que perdemos da nossa mentalidade medieval foi essa visão do mundo como um lugar místico e a ideia de que não precisamos entender tudo. Você pode admirar um pôr do sol e ver só a beleza da natureza, sem pensar nas explicações científicas, como a rotação da Terra e o motivo do sol se pôr, que também tem seu valor. Mas acho que você vê nos escritos e no pensamento medieval justamente essa ideia de que Deus é o apresentador e nós somos a plateia. E isso também se estende, sabe, à floresta à noite que está cheia de fadas e duendes, e a gente precisa meio que ficar atento a eles. Você pode se proteger escrevendo uma oração num papel, enrolando e colocando num talismã no pescoço, o que te manterá seguro. Então é isso. Tá cristianizado, não é pagão, não tem problema. Isso é algo que se perdeu um pouco, como a aceitação do desconhecido. Acredito que muitas dessas histórias místicas contadas entre as pessoas, seja pelo folclore ou cultos pagãos, são assim. É uma tentativa de explicar as coisas, mas explica de uma forma tão ampla que não intelectualiza demais.
Eu lembro de conversar com pessoas no fundamental e início do médio, e elas falavam: "Ah, o amor não existe de verdade. É só química no cérebro. Quando você age de forma pró-social, como com sua mãe, não é amor de verdade, só química." E eu fico tipo, bom, primeiro de tudo, eu nem sei se eu realmente acredito nisso. Eu entendo o que eles estão dizendo, mas é como se fosse uma redução disso. E isso realmente leva a um tipo de niilismo social que eu acho que pode ser destrutivo. Enquanto que nessa época é como se o amor fosse a única coisa que importa. Tipo, você não consegue explicar isso. Você realmente não sabe o que está acontecendo quimicamente no seu cérebro. E como resultado, esse sentimento avassalador que une toda a humanidade, você acaba sendo super romântico em relação a isso. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, você escreve sobre o amor e fala sobre o amor que sente por outras pessoas de uma forma tão vibrante que provavelmente aumenta a felicidade. Eu acho que sim. Sabe, tipo, ao saber de tudo, isso pode diminuir a felicidade de maneiras provavelmente quantificáveis. Acredito que sim, e também gera uma autoconsciência que nem sempre é positiva. Uma coisa que você vê muito na literatura medieval, e na verdade escritores do século XX como J.R. Tolkien, que foram super influenciados pela literatura medieval. Se você já leu O Senhor dos Anéis, percebe que ele descreve por páginas uma montanha, colina ou paisagem, e você pensa, isso é tão chato. Na verdade, isso vem da literatura medieval, quando gastavam tempo porque era a criação de Deus. Estamos aqui para refletir essa beleza. Na mente medieval, não fazer isso é visto como falha moral, assim como na arquitetura gótica. Você já se perguntou como pedreiros e camponeses voluntários conseguiram construir essas obras incríveis, que seriam difíceis até com tecnologia moderna? E é porque eles estavam focados na missão deles aqui na Terra, que era refletir a glória de Deus em sua própria criação. Nós fazemos parte da criação. Somos parte de um universo ordenado que também está relacionado à magia. Se há um universo ordenado e Deus te colocou em um lugar por um motivo, assim como os animais e árvores, é possível alterar um pouco essa ordem usando magia. Por isso, ao ler sobre magia medieval, ela é tão específica. Você precisa carregar um saco de pelo de cachorro no bolso esquerdo, passar pomada no pé direito por 3 dias e ficar no sol. Então você se pergunta, por que tantas instruções? E é porque eles veem o mundo como uma ordem quase rígida, e isso se reflete também na sociedade medieval, na sociedade feudal. Você deve respeitar essa ordem seguindo as instruções. É assim que Deus funciona. E é a mesma coisa, essa mesma mentalidade de novo cria uma catedral gótica e consegue fazer toda aquela matemática complexa, mas também unir isso à verdadeira beleza da criação. Existe, é meio que o paradoxo central no coração da mente medieval. Essa necessidade realmente analítica de organizar e, ao mesmo tempo, esse lado místico, oculto, meio estranho como a imaginação. E eles uniram os dois. E a arquitetura gótica é, acho que, o subproduto desse casamento. Eu fico pensando eu adoraria saber sua perspectiva, mas parece que a arquitetura gótica, até mesmo pelo que você está dizendo, é como se dissesse, ok, vamos tentar imitar o Criador com complexidade e ordem. Mas também deixar alguns elementos de misticismo, colocar uns gárgulas ali, sabe, ter essas coisas meio de fadas. Gárgulas são tão importantes na arquitetura católica, mas não sei se existem na Bíblia. Existe algo como uma gárgula na Bíblia? Não existe. Não. Mas coisas assim, esse é um ótimo exemplo, na verdade. Acho que isso é algo que as pessoas confundem. Se você andar por uma dessas igrejas católicas medievais antigas, tipo na França ou na Inglaterra, você vai ver os santos, vai ver anjos, todas as coisas que você esperaria ver. E aí você vê uma gárgula. Na Inglaterra, há um motivo visual comum chamado Homem Verde, cujo rosto é coberto de folhas, parecendo espiar ou emergir de si mesmo. É tipo o elmo, mas com folhas, é mais ou menos assim que ele parece. E, sabe, tem havido muito debate. Será que esses arquitetos e artistas medievais estavam colocando, discretamente um pouco de imagética pagã ali? O Homem Verde é uma imagem pagã? O Homem Verde lá em cima. Eu adoraria ver isso. Ele era pagão e foi cristianizado? Acho que isso reforça o que disse antes. Paganismo e cristianismo frequentemente coexistiam no mundo medieval. Então talvez seja uma imagem pagã que foi cristianizada, ou há quem diga que ele representa renovação, fertilidade, renascimento, que é, claro, a ressurreição de Cristo. Então ele é meio que uma mistura entre o pagão e o... Imagem dele. Meio legal. Ele está espiando, ele tem essas coisas saindo dele. Na verdade, uma influência para outra conexão com o Senhor dos Anéis, os Ents de O Senhor dos Anéis. Nossa. Ele é realmente uma figura interessante. Que sujeito estranho. Isso numa igreja. Sim, eles ainda estão lá. Você veria isso em uma coluna da igreja, ao lado dos santos favoritos do bairro, e o Homem Verde espiando.
Sim, a visão religiosa predominante é que isso simboliza renascimento e ressurreição, como na Páscoa, com Cristo voltando à vida. Mas ele, obviamente, é uma herança de um tipo de deus pagão da floresta, uma ninfa da floresta, e ele meio que foi incorporado à tradição cristã. Sim, é uma perspectiva tão interessante porque agora, como católico, conversando com minha mãe, ela é muito rígida sobre o que é e o que não é católico, o que é um detalhe engraçado. Fico curioso para saber sua opinião sobre isso depois, mas ela disse, eu sempre perguntava para ela, tipo, se você pudesse viver em qualquer época, porque ela está insatisfeita com o estado atual do mundo e com as pessoas. Se pudesse viver em qualquer época, qual considera o período mais próspero da humanidade? Eu esperava que ela falasse anos 90, acho que as pessoas só gostam de romantizar. Quando eram jovens ou algo assim, não sei, e ela disse, a Idade das Trevas. Esse foi o auge do catolicismo, com construções de belas arquiteturas e igrejas incríveis. As pessoas eram piedosas e viviam em pequenas comunidades. É essa época que eu gostaria de voltar. Perguntei sobre a peste bubônica e ela disse, não importa. Então, de qualquer forma, essa é minha mãe. Ela é esse tipo de mulher, e que Deus a abençoe. E ela dizia, não faça nada que sequer flerte com o ocultismo. Ela fica nervosa quando falo com quem já fez bruxaria e diz para eu não fazer nem comentar, pois para ela só há cristianismo e catolicismo. O resto é satânico. E é engraçado porque, como você disse, houve um período no catolicismo em que eles não tinham esse repertório simbólico, eles não tinham santos suficientes. Tipo, não havia santos suficientes para serem venerados. Então, como resultado, é como se eles estivessem meio que recorrendo ao que havia ao redor, certo? Tipo, muito das nossas representações do diabo vêm diretamente da Divina Comédia ou vêm diretamente das representações de Pan, sabe? Esse tipo de criatura travessa da floresta. Então eles meio que estão se baseando em coisas que já existem para criar essas representações visuais e artísticas. Acredito que não são canônicas religiosamente, mas fazem parte da cultura católica da época. Eles estavam se baseando nessas coisas, porque era o que eles tinham, enquanto que agora a gente não precisa mais recorrer a isso. Certo. Então, qualquer coisa que exista na periferia do que já foi codificado como católico, a gente simplesmente exclui e diz, ah, isso é pagão, mas naquela época eles tinham que recorrer a isso. Sim, com certeza. E eu acho também, quer dizer, é importante diferenciar que havia algumas coisas, claro, que eram consideradas meio fora do que era o catolicismo ortodoxo e do que era aceitável culturalmente. Então, algo como magia natural, que é usada para fins de cura ou até mesmo astrologia, quero dizer, você tinha monges e clérigos praticando essas coisas. Era como o catolicismo dominante, considerado aceitável se não exagerasse. Mas a linha começa a ser cruzada, especialmente no fim da Idade Média, quando isso vira heresia por ser usado para autopromoção, como quando alguém se declara profeta. Ou que de alguma forma você está indo contra o poder terreno da igreja, ou contra o tipo de poder celestial que a igreja tem para definir o que é e o que não é teologia católica, isso é um problema. Outra coisa é, se você está organizando grupos de pessoas ao seu redor, como os albigenses na França do fim da Idade Média. E a outra coisa, a terceira coisa seria se a sua descoberta, ou seu milagre, ou sua magia que você está fazendo, de alguma forma vai contra os principais pilares de... É isso que acreditamos sobre quem Jesus é, isso é o que acreditamos sobre a Bíblia, isso é o que acreditamos sobre a salvação. E se o que você está propondo de alguma forma vai contra isso, então isso é um problema. No fim da Idade Média, grupos proto-protestantes como os Lollardos na Inglaterra defendiam que não era necessário um papa e que todos deveriam ler a Bíblia, ideias presentes nas igrejas protestantes atuais. Mas eles eram vistos como párias sociais extremos. O catolicismo é tão fundamental na sociedade que se você não vai à missa, à confissão ou não crê como os outros, se destaca. Isso é um grande problema porque todos precisam trabalhar juntos para sobreviver ao inverno. Então, se você é o cara da vila que não faz o que todo mundo está fazendo, as pessoas vão te olhar de lado, e isso vai até a igreja. Desde que você fosse humilde sobre sua descoberta, digamos que eu fiz uma mágica, isso aconteceu na minha vila e a igreja concordou. Mas se você tentasse se promover, era um problema. Porém, se seguisse os ensinamentos gerais da igreja, estava tudo bem. Mas ao cruzar a linha para dizer, essa é minha descoberta, eu sou a segunda vinda de Cristo, e coisas assim. Um ótimo exemplo é Joana d'Arc, provavelmente o mais famoso de como essas duas coisas podem ser verdadeiras, pois ela claramente tem essa revelação milagrosa. Ela lidera a França em vitórias militares no fim da Guerra dos 100 Anos e é admirada por todos no país e na igreja, sendo considerada incrível. Ela é, sabe, uma mensageira de Deus. E aqui está um exemplo de algo milagroso aprovado pela igreja.
Mas então, quando ela é capturada pelos ingleses, são também católicos que dizem: não, ela é uma herege porque está tentando fazer algo que só um homem deveria fazer antes de tudo. Em segundo lugar, ela dizia ouvir vozes por motivos propagandísticos para promover a causa francesa, o que também é interessante. Mais um exemplo de como as fronteiras ficam confusas. Em dois lugares diferentes, você pode ser visto como santo ou herege pela mesma ação. Nesse ponto, eram praticamente a mesma religião. As pessoas esquecem disso porque, após Henrique VIII, a Inglaterra deixou de ser católica. Na época de Joana d'Arc, o país era profundamente católico. Claro, sim, sim. Isso é muito interessante. A história da Joana d'Arc talvez seja a minha favorita daquela época. Ela tem uma visão. Quer dizer, ela também tem 12 anos. Sim, 13. Sim. Tipo, ela é uma garota de 13 anos vivendo na França, e você chamaria de França medieval. Sim. E ela tem uma visão de que há uma espada atrás de um altar ou algo assim, e precisa encontrá-la e então partir nessa cruzada. Ela encontra a espada e todos acham que ela é famosa, como se Deus falasse com ela. Então, aos 13 anos, sai correndo com uma espada e começa a matar pessoas. Ela é capturada e é a coisa mais insana de todas. Fico curioso, você já pesquisou sobre a veracidade histórica dessa história? Quero dizer, é algo bem medieval, então as vidas dos santos eram um gênero literário muito popular na Idade Média. É difícil, nas vidas dos santos ou na literatura medieval, diferenciar fato de ficção, pois às vezes lemos descrições de batalhas que sabemos terem ocorrido. Tipo, há vestígios arqueológicos, nós sabemos mais ou menos quantas pessoas estavam lá. E aí, ao lado dessa história, no mesmo livro diz algo como: esse santo foi decapitado e carregou sua própria cabeça por quilômetros até o centro de Paris. Não sei se isso aconteceu, mas ambas são consideradas verdadeiras. O interessante sobre Joana d'Arc é que já era o fim da Guerra dos 100 Anos e a França não estava indo bem. E eu realmente me pergunto se o tipo de fervor religioso que ela conseguiu despertar nas pessoas era meio que assim: tá bom, dane-se, vamos dar uma chance pra ela, coloca ela em campo, vamos ver o que ela faz, sabe? Curiosamente, isso é só um comentário à parte, mas o braço direito dela, que era um cavaleiro estabelecido no exército francês e um dos membros militares de mais alta patente na França, era Gilles de Rais, que após o episódio com Joana d'Arc, se aposenta como nobre no interior e vira o primeiro serial killer da história. Epstein mata mais de 100 crianças camponesas francesas em rituais ocultistas, bebendo sangue e tudo isso. Mas sua fama original veio do fato de que ele esteve com Joana d'Arc. Ele era considerado um dos heróis mais celebrados da França, e foi uma grande queda em desgraça para ele. O quê? Foi um julgamento amplamente divulgado e ainda bastante controverso. De jeito nenhum. Sim. Você pode mostrar isso? É loucura. Sim. Então, Gilles. Esse cara, o que também é estranho é que ele é o braço direito do... Ou você poderia dizer que ela é o braço direito dele, porque ele é o estabelecido... da defesa. Ela age sob orientação dele devido à estrutura da época. O fato de que os dois estão cooperando e ela é uma criança, acho que a infância é meio que uma coisa diferente. No mundo medieval, quando você tem 7 ou 8 anos. Então, ela com 13 anos, ela é vista como uma jovem mulher? Sim, sim. Não é como se víssemos, por exemplo, uma criança liderando um exército. Sim, quero dizer, definitivamente ainda havia um pouco desse tipo de imaturidade que seria percebida. Sabe, as pessoas teriam pensado nisso. Mas, na verdade, o que devemos lembrar sobre o mundo medieval é que praticamente qualquer figura medieval famosa sobre quem você lê é muito jovem pelos padrões de hoje. Tipo, a maioria dos reis medievais assumia o trono com 16 ou 17 anos e liderava grandes eventos mundiais como batalhas importantes, e eles nem tinham 20 anos ainda. Obviamente sim. É loucura. É como se Agostinho, o Grande, tivesse morrido com nossa idade. É. O que eu fiz? Ele conquistou o mundo inteiro. É, exatamente. Mas isso é importante lembrar. Além disso, a expectativa de vida média era menor, compensada pela mortalidade infantil. Isso é fascinante, Isso é loucura. Existe um motivo para os assassinatos? Ele faz rituais ocultistas ou é apenas um assassino sádico? Então, existem muitas teorias sobre isso. Uma delas é, na verdade, TPT, que ele ficou meio perturbado mentalmente porque participou de tantas batalhas. Uma das coisas sobre a guerra medieval que as pessoas, eu acho, não entendem é que se você fosse um cavaleiro nobre, a taxa de mortalidade pra você era bem baixa. Tipo, as chances de você morrer em batalha eram pequenas. Você lutaria muito, mas era mais vantajoso para o inimigo te capturar e pedir resgate do que te matar. Então, se eles veem um cara a cavalo com penachos e uma armadura bonita, eles não vão atirar em você. Eles vão te agarrar e te levar para um canto porque querem cobrar resgate por você.
Então ele viu muito combate, que obviamente na Idade Média era combate corpo a corpo, muito sangrento, muito perturbador. De certa forma, esperam que ele um dia largue a espada, se aposente no campo e assuma as terras da família. Ele tem muitos conflitos familiares pelo controle das terras, o que, segundo pessoas, agravou seu estresse e transtorno pós-traumático. E então ele também se tornou, antes de tudo, super católico. E como parte dessa busca pelo catolicismo, ele ficou mais interessado no ocultismo e aparentemente na adoração ao diabo. E foi então que as crianças começaram a desaparecer no interior. E na verdade só anos depois que alguém viu um dos seus colegas próximos levando uma criança para longe do mercado e começaram a ligar os fatos. Eles exploravam o castelo dele quando acharam um grande depósito de corpos nos fundos. Foi uma loucura. Quem sabe? O que é fato ou ficção? Mas aparentemente, rituais à meia-noite, quero dizer. Isso são testemunhas que depuseram no julgamento. Rituais à meia-noite, beber sangue, práticas satânicas, basicamente o que a igreja chamaria de necromancia, que é o tipo ruim de magia, magia de invocação de demônios. Existe a magia do dia a dia e existe a necromancia. Ele se envolveu com a necromancia por motivações complexas, mas claramente não estava em seu juízo perfeito. Uau, isso é insano. Há algumas análises modernas que sugerem que talvez tudo isso possa ter sido inventado. Essas pessoas que o acusaram só queriam acesso ao que ele tinha, já que ele tinha uma ótima propriedade. Ele tinha muita terra e riqueza de família. Então a questão é, eles inventaram tudo isso contra ele ou é real? Mas parece detalhado demais. E são tantos detalhes, e as transcrições do julgamento ainda existem. E, essas são testemunhas oculares contando, agora que eu penso nisso, eu vi ele andando por aí, ele estava sempre no mercado com crianças diferentes e tinha coisas acontecendo. E eu nunca liguei os pontos porque ele era um nobre e você não questiona um nobre, mas agora que eu olho pra trás, então eu não sei, é difícil dizer, ou será que eles foram subornados? Quero dizer, é difícil dizer, mas ele era basicamente o Epstein medieval. Uau. Isso é loucura. Quero dizer, estou chocado com isso. E o fato é, quero dizer, eu sempre penso em trauma quando se trata de batalhas antigas, porque é algo sobre o qual falamos muito hoje em dia, ou pelo menos é algo em que eu penso, sabe, o sucesso daquele livro, O Corpo Guarda as Marcas, que ficou na lista dos mais vendidos do New York Times por 400 semanas ou algo assim. Essa ideia de que o trauma que você sofre na sua vida permanece no seu corpo de forma residual, no seu subconsciente ou até nos pensamentos conscientes, e que as pessoas têm TEPT por diferentes motivos. E a gente fala sobre soldados que vão pra guerra hoje em dia e voltam com TPT. Mas eu fico pensando, eu leio sobre os espartanos. E penso que era uma cultura grega brutal, com pessoas se matando, e você precisava sacrificar, não literalmente, mas colocar seu filho no topo da montanha para ser levado pelos deuses. Uma vida muito difícil e dolorosa. Penso nos astecas que matavam pessoas. Era isso que enfrentavam. E aí eu nunca considero o trauma que eles lidam no dia a dia. Deve haver trauma, feridas psicológicas profundas que influenciam como essas pessoas interagem. Fico surpreso que isso não aconteça mais vezes. Sim, provavelmente já aconteceu. Acho que até os anos 80 com o DNA era bem mais fácil sair impune por esse tipo de coisa, principalmente no mundo medieval. Como disse antes, a ideia de universo ordenado influenciava a sociedade medieval, limitando a mobilidade social, pois acreditava-se que Deus determinava o lugar de cada um. Assim, um camponês deveria permanecer camponês. O mesmo se você é um nobre, o mesmo se você é, um clérigo, qualquer coisa assim. É como se ninguém questionasse um nobre. Um nobre da França no fim da Idade Média podia cometer esse crime sem punição, pois não era questionado. Curiosamente, foi nessa época que médicos do fim da Idade Média começaram a reconhecer o que hoje chamamos de TEPT. Isso começou séculos antes, com cavaleiros retornando das cruzadas. Porque as cruzadas têm esse aspecto de resistência, onde você geralmente caminha milhares de quilômetros pelo deserto, pode ser emboscado por tribos turcas locais, e então chega à Terra Santa e luta contra sarracenos numa terra estrangeira que você não entende. Tem muita coisa acontecendo ali. E eles voltavam, e há relatos contemporâneos desses caras que voltavam em um estado dissociativo, e eles meio que não conseguiam falar direito e não conseguiam realmente compreender o que você dizia pra eles. E eles precisavam ser cuidados em mosteiros porque realmente não havia cura para isso. E é interessante também só pelos relatos de testemunhas oculares em cidades do final da Idade Média, especialmente na Inglaterra e na França, praticamente todo mundo conhecia alguém que era veterano de combate, porque era algo muito comum. Por exemplo, você conhecia alguém na aldeia com uma perna quebrada por uma massa que nunca cicatrizou direito. Li uma estatística impressionante. Não sei se isso é inventado, mas estava no Guia do Viajante do Tempo para a Inglaterra Medieval.
O autor, creio que Ian Mortimer, dizia que em uma vila medieval era comum ver pessoas mancando porque não conseguiam alinhar ossos quebrados corretamente. Então praticamente todo mundo teria algum tipo de lesão persistente. Ele dizia que 1 em cada 10 pessoas andava mancando. Mas, sabe, você vai à taverna e alguém naquela taverna na Inglaterra, em 1380, é veterano de um conflito estrangeiro e pode te contar sobre isso. E tem as cicatrizes pra te mostrar. E isso é louco. Esses caras com certeza usaram muito álcool pra lidar com isso. Certo. A cultura da bebida faz muito sentido. Tipo, de novo, minha imagem é de caras numa taverna bebendo hidromel, cantando músicas. E esse tipo de, acho que, prática medicinal comunitária faz muito sentido se você pensar que todas essas pessoas ou perderam alguém por alguma doença, perderam um filho por algum tipo de doença, se machucaram, têm dores crônicas com as quais lidam, têm TEPT. Eles não estão mais com seus camaradas na guerra e agora só cuidam de suas propriedades ou viram escribas, por isso estão miseráveis. E claro, eles só vão encher a cara com os amigos. É. Com certeza. Faz sentido? É, basicamente isso. E também tem algo que você vê em filmes de guerra modernos. Eu sinto que acabou de sair um filme, acho que se chama O Pacto, do Guy Ritchie, com Jake Gyllenhaal. Mas basicamente existe esse clichê em que o cara volta do Iraque ou do Afeganistão e não consegue se encaixar na sociedade normal. Então ele se junta a mercenários. Ele e antigos colegas do Corpo de Fuzileiros Navais se juntam a Blackwater para uma última missão juntos. Foi exatamente isso que aconteceu. Muitos desses caras voltavam desses conflitos e não conseguiam se reintegrar à sociedade. Depois que você experimenta esse nível de violência sensorial, não dá para simplesmente voltar a ser ferreiro. Na Europa do fim da Idade Média, grupos de mercenários eram um grande problema. Com o fim das guerras, eles não voltavam para casa, e havia uma cidade logo ali, desprotegida. E tem 2 dúzias de nós com espadas, então a gente vai formar uma gangue e começar a fazer incursões, beber e pilhar. E isso se tornou um grande problema, a ponto de você poder olhar para alguns desses conflitos do final da Idade Média, basicamente como reis dizendo: não conseguimos lidar com todos esses grupos de mercenários. Temos que dar um jeito de mandá-los embora. Precisamos praticamente inventar uma guerra para dar ocupação a esses caras. Quero dizer, eles já existiam há um tempo, e esse é, na verdade, uma das motivações para algumas das primeiras cruzadas. Tipo, havia tantos grupos de jovens cavaleiros fazendo loucuras por toda a Europa. Manda eles pra algum lugar, inventa alguma coisa pra eles fazerem. Eles podem defender a Terra Santa. É, isso aí. Vamos reconquistar a Terra Santa. Vamos, sabe? E lá, obviamente, tem dinheiro pra ganhar lá, tem relíquias lá, tem, sabe, obviamente um objetivo religioso que a gente tem. Então, sabe, coisas assim. Ao analisar as motivações dessas tendências históricas, percebe-se que estão sempre ligadas à psicologia humana. Eu não quero mais esses jovens bagunçando as vilas do meu reino. O povo não gosta. Vamos invadir a Itália. Interessante. Conversei com meu amigo Luke recentemente e ele descreveu a Europa medieval como um lugar muito difícil de viver. Tipo, o clima era ruim, você vivia perto de animais, pegava cólera, era um ambiente difícil, enquanto ele descrevia algumas outras partes do mundo. Claro, havia outras partes do mundo em dificuldades, mas ele disse que na Mesopotâmia a vida era mais fácil, com clima ameno e comida por perto. Provavelmente haveria menos invasões e saques. Porém, naquela região, invadir era muito vantajoso e uma das melhores formas de acumular riqueza. E além disso, você tem esses grupos de homens vivendo na miséria e em situações difíceis que querem sair para cometer atos violentos. Então, se você está no comando de todas essas pessoas, você pensa: ok, eu posso deixar que eles destruam meu reino por dentro ou posso mandá-los para fora, me enriquecer e ainda dar um trabalho para eles. E no pior dos casos, eles morrem. De qualquer forma, isso resolve meu problema. Então, vamos mandá-los para fora. E é parcialmente, acho que, uma explicação retroativa de por que a Europa, nesse período, está constantemente em guerra entre si. Você acha que isso é justo? Sim, na verdade, houve alguns, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos antropólogos ficaram interessados porque havia toda essa atitude de que não poderíamos deixar isso acontecer de novo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, houve muito interesse por parte dos antropólogos nos anos 50 e 60 em olhar para a história e examinar o comportamento humano. Como esses conflitos acontecem, como a violência surge na alma humana a esse ponto. Como as pessoas ignoram sua bússola moral para cometer essas coisas horríveis. E uma das coisas que foi notada como um padrão é que em sociedades onde a Idade Média é jovem, se você pegasse uma pessoa aleatória na rua hoje, acho que a idade média nos Estados Unidos é 35 anos. A pessoa média teria 35 anos.
Na Inglaterra medieval, a Idade Média era cerca de 17 anos. É como um mundo diferente, onde jovens, especialmente em posições de poder, costumam ser mais impulsivos e enxergam as coisas de outro jeito. Jovens, cheios de bravata e desejo de cavalheirismo, alimentam muitos desses atos violentos. E também, se você olhar para um grupo de mercenários, dá para ver na psicologia de grupo que um grupo de jovens que já são talvez treinados na arte da guerra, eles vão incentivar uns aos outros. É quase como uma coisa tipo Senhor das Moscas, onde você junta um grupo de caras e aquela camada moral pode acabar se desfazendo. Então, isso também é interessante de considerar. Sobre a Europa medieval ser um lugar miserável para viver, depende. Depende de quando e onde você fala. As invasões, sim, mas não eram em todo lugar. Se você está em uma cidade costeira da Inglaterra anglo-saxônica na era dos vikings, o lugar não é bom. Já no sul da França, no fim da Idade Média, não é tão ruim. E também, a partir da Idade Média, houve mudanças climáticas também. De cerca de 900 d.C. a 1200 d.C., ocorreu o grande período de aquecimento, quando o clima era bem melhor. Já houve vinhedos na Inglaterra, onde se cultivavam uvas inglesas de boa qualidade para vinho, algo impensável hoje. E com um solo super fértil, as colheitas cresciam com o dobro do volume do normal. Isso realmente impulsionou um renascimento precoce chamado Renascimento do século XII. Não foi o grande movimento que o Renascimento se tornou, mas foi uma época de mais riqueza material, com uma classe ociosa começando a surgir, já que as pessoas trabalhavam menos nos campos e havia mais comida. São 1000 anos de história. Esse é o legado do Monty Python. Você imagina os dois camponeses na lama, mas tudo depende de quando e onde. Mas sim, eu preferiria muito mais viver em 2026, na verdade. Eu acho. Quero dizer, eu também preferiria viver agora. Mas ao discutir guerra e as cruzadas especificamente, assim como sociedades secretas quase sectárias, acho que seria um erro não mencionar os Cavaleiros Templários. Claro! Quero dizer, é fascinante ver os Cavaleiros Templários e o legado que eles deixaram no mundo. E eu fico curioso porque você acha que existe esse legado, mas, efetivamente, é como se fosse uma espécie de milícia, grupo de guerra religiosa, tipo sociedades secretas. Homens qualificados protegeriam a Terra Santa e garantiriam segurança contra bandidos nesse corredor. Mas, além disso, eles têm uma carga simbólica muito forte que foi levada adiante até os nazistas. Eles resgatam muito da filosofia dos Cavaleiros Templários que está ressurgindo atualmente. Eu tenho visto muito isso na minha sessão de comentários. Tem um grande ressurgimento das cruzadas na internet, tipo, jovens interessados nas cruzadas, interessados em imagens e histórias dos templários. Vejo isso, recebo muitos pedidos de conteúdo sobre o tema. Então, o que você pode me contar sobre os Cavaleiros Templários? O que você pode me dizer especificamente sobre essas coisas secretas, ocultas e o folclore que existe em torno deles? E depois eu gostaria de saber sua opinião sobre por que isso é tão comum. Acredito que na Idade Média tudo secreto, oculto e mágico se associava à simbologia cristã. É difícil separar as duas coisas, pois muito está ligado às tradições do Antigo Testamento, especialmente com os Templários. Como você disse, eles se estabeleceram em Jerusalém após a Primeira Cruzada para proteger os peregrinos, já que o caminho entre a Europa e a Terra Santa foi aberto. É como se tivéssemos conquistado tudo e agora você pode viajar com mais facilidade para fazer uma peregrinação a Jerusalém, ver onde Cristo foi crucificado e tudo mais. Se você é católico na Espanha tentando ir a Jerusalém, antes disso, era difícil. você vai acabar encontrando algum salteador pelo caminho. Alguns bandidos vão te roubar. Talvez você seja morto e deixado na beira da estrada. Existe um grande risco. Também é importante saber que, durante a maior parte da Idade Média, a cultura monástica era muito, muito popular na Europa medieval, o que é difícil para nós entendermos hoje em dia por que alguém gostaria de viver dessa forma, olhando de uma perspectiva moderna. Em uma época em que a vida era curta e vista como teste para a eternidade, as pessoas realmente acreditavam nisso. Se você leva uma vida monástica, esse é o melhor modo de viver, seguindo a vontade de Deus para garantir a salvação eterna. E assim por diante? Resumindo, os templários começaram protegendo peregrinos nas estradas. Hugo de Payens liderava 9 cavaleiros. Eles são liderados pelo francês Hugo de Payens, um cruzado. Ele funda a ordem e monta uma tenda junto ao Templo de Salomão, em Jerusalém. Aí está o folclore do Antigo Testamento. Salomão entra nessa história porque ele recebeu uma sabedoria e conhecimento especiais de Deus, e isso se conecta com algumas das lendas posteriores dos Templários. Salomão tem a chave menor. Ele é um mestre construtor, e com Hiram Abif, ele consegue construir o templo.
E o templo é, obviamente, fundamental para a história judaica, mas também para a história da maçonaria. Então, há vários elementos se conectando. E já de imediato, pois eles montam o acampamento como parte do templo dele, surge a questão: ao que tem acesso? É aí que o Santo Graal entra na história. Será que está ali? Será que ele dá poderes e conhecimentos especiais a quem o toca? Na Idade Média existe esse conceito chamado virtus, que basicamente significa ser capaz de... É a mesma coisa que está ligada às relíquias. Tocar em objetos tocados por pessoas santas pode transferir para você as qualidades e a santidade delas. Por exemplo, tocar o crânio de João Batista ou o Santo Graal teria esse efeito. Essas relíquias eram muito importantes. Acredito que as relíquias têm referência na Bíblia. Você pode procurar o versículo que as endossa. Eu não lembro exatamente de qual evangelho vem, mas basicamente é assim. Vou acabar estragando a explicação. Provavelmente deveríamos apenas procurar isso, mas mais ou menos é como se Jesus tocasse um pano e depois esse pano tocasse outra pessoa. E então essa pessoa é curada da cegueira. É isso? Se eu tocasse a barra do seu manto, meu senhor, seria curado. Exatamente. E então os católicos leem isso e gerações após Cristo dizem: objetos podem transferir poder espiritual. Olhe para os evangelhos. Agora seguimos fazendo isso. Então agora, até mesmo no catolicismo de hoje, você tem essas relíquias que são veneradas. Elas são vistas como tendo algum tipo de, acho que uma divindade religiosa impregnada nelas. O pensamento católico ainda traz essa ideia de que, embora esses itens não sejam adorados, possuí-los pode aproximar você de Deus, como acontece com a Eucaristia. É como se Deus, o próprio Cristo, estivesse presente neste pão. O pão não é literalmente ele, mas o Espírito de Cristo está nele. Essas relíquias são muito populares. O Santo Graal, me corrija se eu estiver errado, era visto naquela época como o cálice usado por Cristo na última ceia. Correto. E que essa era uma das imagens mais importantes, da cristandade tardia na época após, a morte de Cristo. E eles veem isso como o auge, e que talvez, se pudermos ter esse item, então podemos, ter a vida eterna. Podemos achar que a proximidade com Deus é automática, como um passe livre para o céu. E eu não sei como a história se tornou o que é, mas existe uma ideia de que o Santo Graal está no templo. Sim, Então, de alguma forma, ele foi levado para lá. Sim, aqui estão os versículos para quem tiver curiosidade. Em 2 Reis, um cadáver revive ao tocar os ossos do profeta Eliseu. E em Atos, milagres acontecem quando um lenço ou aventais que tocaram em São Paulo. E da mesma forma, as pessoas buscavam ser curadas pela sombra de Pedro. Acredito que, segundo isso, algumas interpretações dizem que relíquias não têm poder próprio e tratá-las como sagradas pode ser idolatria. A serpente de bronze foi destruída depois que as pessoas começaram a adorá-la. Então isso é discutido. Mas você sabe, os católicos normalmente tendem mais a ter relíquias. Também é interessante, você citou a Eucaristia, tão central para os católicos medievais. É o centro da vida da vila e de tudo. As pessoas corriam para a igreja para vê-la ser erguida acima do altar, pois é considerada algo muito importante. E voltando à ideia de magia, se um padre pode dizer palavras específicas e transformar esse pão no corpo de Cristo, quem pode dizer que ele não pode dizer palavras específicas e transformar seu corpo doente em um corpo curado? Isso é basicamente um feitiço. Certo. Isso se relaciona à ideia de magia católica cotidiana. Mas basicamente tudo começou com Hugo de Payens, que era meio que a figura de proa deles. Ele volta para a Europa e basicamente tenta conseguir dinheiro e apoio para eles. Ele consegue esse dinheiro e apoio por meio de Bernardo de Claraval, que é o monge mais influente. Ele é um asceta. Ele é muito respeitado, considerado o principal homem santo da Europa ocidental medieval na época. E ele acha os templários, quando ele ouve falar deles, ele pensa, esses são os caras mais incríveis que já ouvi falar. Eles lutam, são cavaleiros, são cavalheirescos. Então eles fazem tudo o que um homem medieval deveria fazer. E eles vivem como monges, rezam, jejuam e fazem tudo isso. Então é como se a mentalidade católica e a mentalidade marcial medieval estivessem unidas. Bernardo fica impressionado e passa a apoiá-los muito, conseguindo para eles uma dispensa papal especial. Eles não seguem leis locais nem pagam impostos, respondendo apenas ao Papa, o que trará muitos problemas futuros. Por isso, eles vão se enriquecendo, já que são isentos de impostos e não precisam seguir as leis locais.
Eles criaram o primeiro sistema de crédito para pessoas que estavam fazendo peregrinações. Isso é fascinante. É. Acho que as pessoas deveriam prestar atenção nisso. Então isso é tipo, esse é o momento. Assim que eles recebem o sinal verde do Bernardo, e ele, que é um monge cisterciense, meio que lhes dá sua aprovação, e eles começam a usar uma túnica cisterciense branca. Eles pensam, vamos pôr uma cruz vermelha porque somos cruzados, e é daí que vem isso. Você poderia, por exemplo, começar em Londres e peregrinar até Jerusalém. Seria arriscado levar todo o dinheiro durante a viagem. Você pode ser roubado em algum lugar no caminho e perder tudo. Então, para resolver esse problema, os templários basicamente introduziram um sistema onde você teria um pergaminho codificado, tipo, você depositava seu dinheiro em um banco templário específico em Londres, e eles te davam um pergaminho codificado com uma cifra. Você levava isso para Jerusalém, o banco templário decifrava o código e sabia quanto dinheiro entregar. E esse foi o primeiro exemplo de algo como deixar de lado o dinheiro físico, e agora você está operando basicamente com crédito, ou seja, você pode depositar e depois sacar em algum lugar a milhares de quilômetros de distância. Isso era totalmente novo para a mentalidade medieval e começa a estruturar o crescimento econômico e os ideais mercantis populares no fim da Idade Média. Mas por causa disso, agora bancos dos templários, fortalezas dos templários começam a surgir por toda a Europa. Em alguns lugares, os templários agora são mais poderosos que nobres ou duques locais por causa de sua riqueza. Isso faz com que eles tenham um grande alvo, pois as pessoas não gostam disso. Eles também têm uma ligação especial com o Papa. Isso lhes dá um tipo de poder religioso, o que faz com que os clérigos não gostem deles. Os ricos locais também não gostam porque eles têm mais dinheiro. Assim, muita gente não gosta deles. No início do século XIV, o rei da França, Filipe o Belo, está muito endividado devido às lutas contra ingleses e flamengos. E então ele deve essa dívida aos templários. E aí ele pensa, ei pessoal, vocês deviam me deixar entrar para os templários, e aí a gente meio que se funde. E então, talvez, a dívida a gente resolva. E eles dizem, não, você não pode entrar. Então ele decide simplesmente se livrar deles. E isso leva a uma batida ao amanhecer em 1307. Todas essas acusações contra eles, de que eles cuspiam na cruz, que estavam envolvidos em certos atos sexuais impróprios e que adoravam o diabo, o que é um detalhe bem interessante sobre como tudo isso surgiu. É daí que originalmente vem o termo Baphomet, que no culto ao diabo ele é meio que representado como essa figura de bode com um pentagrama no peito. Já vi ele assim em imagens modernas, como no black metal? Sim, claro. Mas é tipo um humano com pernas de bode, braços humanos, cabeça de bode e um pentagrama. Ele está liderando um culto ou algo assim diante de uma fogueira. É um sacerdote. Mas o motivo, vou falar sobre Baphomet porque isso é interessante. O motivo de ser fácil acusar os templários e o mistério em torno deles era que seus rituais lhes davam total liberdade para agir como quisessem. Por isso eles agiam discretamente. Muitos ritos e iniciações dos templários eram realizados em segredo. Eles eram muito seletivos sobre quem aceitavam e não divulgavam o que era necessário para entrar. E com o tempo, à medida que ficaram mais ricos, é sugerido que esses rituais foram ficando cada vez menos rigorosos e eles foram deixando de ser uma ordem monástica. E, certas coisas estranhas começaram a ser introduzidas nesses rituais, e caras estavam conduzindo os rituais que talvez nem fossem muito bem instruídos sobre o que os templários originalmente deveriam ser. Quero dizer, agora que a ordem cresceu, ela está mais diluída. E isso meio que os tornou um alvo fácil para basicamente qualquer acusação que você pudesse fazer contra eles. E na Baixa Idade Média, a pior coisa que você podia acusar alguém era de heresia, adoração ao diabo. E na verdade, a pior coisa que você podia acusar um cruzado, um cavaleiro católico, era adorar Maomé, que é na verdade de onde vem Baphomet, porque obviamente o inimigo dos cristãos nas cruzadas eram os povos islâmicos, os sarracenos. Então, a pior coisa que você pode fazer como cruzado é se aliar aos sarracenos de qualquer forma, ou adorar o profeta ou os deuses deles. Então, basicamente, uma das acusações contra eles é que eles estão cuspindo na cruz. Eles estavam se dando esses beijos secretos estranhos abaixo do umbigo, o que parecia sugerir que talvez estivessem fazendo outra coisa, o que seria visto como muito irregular na sociedade medieval. E então eles estavam adorando uma cabeça decepada de Maomé, porque os cristãos medievais acreditavam que os muçulmanos adoravam Maomé. Eles não entendiam essa coisa de profeta e Alá. Então, eles estão adorando uma cabeça decepada que eles chamam de Maomé ou Maomé. E então isso foi registrado erroneamente em um manuscrito como Baphomet em vez de Maomé. Uau. E então isso se torna, e depois, ao longo dos séculos,
você tem ocultistas dos séculos XVIII e XIX que então assumem toda essa coisa dos templários. Para responder à pergunta de por quê, acredito que isso se deve ao motivo dos templários serem tão romantizados hoje e terem um papel tão exagerado no ocultismo. E isso ajuda a explicar o papel deles em teorias da conspiração e na maçonaria. Eles foram a primeira sociedade secreta, pelo menos na memória ocidental, a operar nessa escala e ter esse nível de poder e influência. Ao atingir esse nível de influência, é comum suspeitarem de algo estranho. As mesmas acusações ocorreram com a Igreja Católica na Reforma Protestante. Existem rituais secretos cujos detalhes a gente desconhece, especialmente os de iniciação. Duvido que faziam algo como cuspir na cruz ou adorar a cabeça decepada de Maomé, mas nunca se sabe. E aí você tem essas acusações, que tecnicamente o Papa primeiro disse que não eram verdadeiras, e depois ele meio que foi pressionado pelo rei Filipe. E aí ele falou, ok, é verdade. Foi toda essa questão de disputa de poder entre o rei e o Papa. É basicamente isso. Eles eram muito poderosos e desapareceram rápido. Em poucos anos, deixaram de ser a maior organização da Europa fora da Igreja para serem totalmente desmontados. E isso deixou um vazio de mistério, e o vazio deixado por essa grande sociedade secreta que de repente desapareceu da face da Terra. E nesse vazio você meio que pode colocar qualquer tipo de interpretação sua sobre isso. E na verdade, até escritores contemporâneos, como eles usam os templários como personagens em poemas épicos da época ou crônicas. E eles tendem a ter meio que poderes sobrenaturais ou acesso a certas relíquias na Terra Santa que pessoas comuns não têm, como o Santo Graal. Isso lhes dá um conhecimento divino especial, permitindo que se tornem tão ricos e influentes. Então, isso existe mesmo. Há vários caminhos no folclore dos templários, mas acho que parte da popularidade atual é só porque eles eram legais. Caras com espadas na Terra Santa. Quero dizer, está acontecendo meio que um renascimento religioso da geração Z agora e coisas das cruzadas. E sim, isso também é interessante. Eu acabei de reassistir Cruzada, naquele filme com Orlando Bloom. Eles aparecem como vilões no filme, o que é estranho já que medievais não pensavam assim. Mesmo com toda essa perseguição e as acusações de que eles cuspiam na cruz, as crônicas da época mostram que a maioria achava isso besteira. Tipo, sério, as pessoas gostavam dos templários. Eles nos protegiam no caminho para a Terra Santa. E eles eram vistos como, estou tentando pensar em um bom exemplo moderno. Quem são aqueles caras de Nova York que usam boinas vermelhas no bairro? Algo assim. É isso que eles eram? Acho que eles eram os guardiões. Sim, eles ficam perto do seu bairro e te protegem. A gente gosta desses caras. E isso foi numa época de grandes questões sobre a autoridade católica. E você sabe, havia um cisma papal. Há muitas coisas acontecendo que fazem as pessoas questionarem se o que vem do rei e da igreja é 100% verdadeiro. E esse é um exemplo de, olha, todos nós percebemos que isso é besteira e que há uma motivação pessoal por trás disso. Tipo, o rei devia uma grana pra eles. Agora ele está tentando matar todos eles. Fascinante. Mas eles também acreditavam nessas teorias da conspiração. Naquela época, eles já estavam nessa onda, tipo, beleza, isso é um ataque, isso é um trabalho sujo, isso não é real. A gente não confia no governo? É. Bem, isso também é interessante. Acho que outro motivo para tantas conspirações sobre os templários é que todos os principais envolvidos na batida daquela manhã de 1307 foram capturados e levados para uma masmorra. E todos eles foram horrivelmente torturados porque havia torturas específicas que você aplicava para crimes que não tinham testemunhas. Porque se não há testemunha, a única coisa que você tem é a confissão. E era considerado legalmente permitido na França medieval obter essa confissão. Porém, no final, Deus é quem decide sua culpa ou inocência. Se você é inocente, aguenta a dor. Se é culpado, lembra o julgamento por combate de antigamente. Se você faz o julgamento por combate, perde e morre, é porque Deus considera você culpado. A bola nunca mente. A bola nunca mente, isso aí. Então muitos desses templários confessaram essas acusações forjadas. Tinham Maomé, cuspir na cruz e o beijo no umbigo. Então isso alimentou esse mistério sobre se era realmente verdade ou não. E o principal líder dos templários na época era esse cara, Jacques de Molay, que durante 7 anos foi torturado e mantido na prisão. E ele continuava confessando e depois se retratando, confessando e se retratando, e então, finalmente, eles o queimaram na fogueira. Pouco antes de ser queimado, ofereceram-lhe a chance de se defender ou confessar publicamente. Ele recusou. Tudo foi inventado. Pode acender a tocha. É isso. Então, eu não sei. Pra mim, isso me faz pensar que, sob tortura, as pessoas dizem qualquer coisa. Então, isso não dá nenhuma veracidade à história. Mas parece que, na época, e até para os historiadores de hoje, tipo 99% disso provavelmente foi inventado.
Quero dizer, é isso que parece pra mim. Tipo, será que eles estavam fazendo algumas coisas impróprias e tal? Tipo, provavelmente, mas era esse ritual ocultista bizarro? Provavelmente não, mas acho que não sei. Parece que havia muitos interesses alinhados para tirar esses caras do caminho. Claro, só porque certos rituais ocultistas ou magia negra não estavam ocorrendo, não quer dizer que eles não tivessem algo. Quero dizer, existem tantas teorias sobre portais em Jerusalém, ou certos lugares no mundo onde o véu espiritual é mais fino e a distância entre o homem e Deus é menor. As pessoas dizem que o norte do Maine é um desses lugares. Eu morava no Maine. Sim, onde é assim. Acho que são lugares onde tem aurora boreal. As pessoas falam isso da Islândia também. Acho que talvez a aurora boreal tenha algo a ver com isso. Mas em Jerusalém, Jerusalém é obviamente um desses lugares, um local muito sagrado. Então isso não quer dizer que eles não tinham nenhum tipo de... A gente pensa que ocultismo é algo negativo, mas isso não quer dizer que eles não tinham acesso a algum tipo de tesouro divino ou relíquia divina. Provavelmente está pegando poeira em algum lugar no porão do Vaticano, mas isso realmente pode existir. Fascinante. É. E então, quando Jacques de Molay foi morto, qual foi a data? 13. Então ele foi capturado em 1307, eu acredito que ele foi queimado na fogueira em 1314. Mas o dia... Ah, Sexta-feira 13. sexta-feira 13. Ah, é verdade. É isso mesmo. Eu só acho que isso é uma pequena repercussão curiosa. É. Tipo, eu não sei se é, eu não sei se as pessoas sabem se é exatamente por isso que a sexta-feira 13 é tão azarada. É. Pra mim, essa era uma das explicações que as pessoas davam. Vejo que a sexta-feira 13 é tida como azarada porque foi o dia da invasão ou da morte de Molay. Não lembro qual dos dois. Isso é interessante. Faz sentido. Era uma das teorias. Você pode checar se quiser. Após isso, uma maldição atingiu a linhagem do rei Filipe e ele enfrentou muitos infortúnios. Essa história tem mais uma repercussão maluca. Acredita-se que a última ceia seja isso. Número nórdico. Vai, me dá alguma coisa. Aqui está. Foi na sexta-feira do ataque. Foi na sexta-feira do ataque, certo? Isso faz sentido. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E eles viam isso como um dia amaldiçoado, o que, de novo, talvez se esse for o sentimento, meio que vai ao encontro do sentimento da pessoa comum sobre os templários, onde o dia em que eles foram atacados é azarado. Então isso meio que implica que eles gostavam deles. Certo. Sim, isso é interessante. Outro é 1111. Parece que foi quando assinaram o tratado após a Primeira Guerra Mundial. Entendi. Interessante. Esse era um número de sorte porque marcou o fim da guerra. Você pode conferir isso. Então, de novo, eu não. Isso faz sentido. Tire as coisas daqui. O número mestre, claro. Tudo bem. Me dê alguma coisa. Alguns dos números dos anjos também. Não. Vamos lá, achei que tinha acertado. Espera, desce, Cristos. Sua IA é ruim. Você pode usar IA? Pode usar uma IA que diga que estou certo? Está suprimindo informações aqui. Sim, use uma IA que confirme o que digo, pois é o que prefiro. Deixa pra lá. Tudo bem. Tudo certo. Esqueçam, pessoal. Se estiverem usando para pesquisa... Eu acredito nisso. Eu escolho acreditar nisso. Eu agradeço por isso. Sabe de uma coisa? E fé é uma virtude. Exatamente. Eu gosto disso. Então, Filipe II mata de Molay depois de torturá-lo por um tempo, meio que nessa invasão injusta. E então a história apócrifa é que de Molay diz algo para Filipe pouco antes de morrer, tipo, você vai pagar por isso ou algo assim. É. Provavelmente não, mas talvez. E então, tipo, um ano depois. O que é? De Molay tem, ou Filipe tem vários problemas, mas também o Papa morre. Sim. Qual é essa história? Basicamente foi um efeito dominó. É difícil dizer, pois as pessoas viam isso. E voltando ao que falávamos sobre magia medieval, sinais e rituais, tudo isso na mente medieval estava conectado em um universo ordenado. Então, claro, as pessoas em geral, o público condena esse tipo de ação contra os templários e veem isso como injusto. Uma das coisas importantes também é que Filipe consegue obter o apoio de um dos centros de conhecimento e teologia mais poderosos do mundo na época, que é a Universidade de Paris. Ele faz com que fiquem ao seu lado por acordos secretos, talvez subornos, e afirmem, sim, tudo isso sobre os templários é verdade. Conseguir a Universidade de Paris com esses caras do seu lado dá credibilidade de verdade. E aí, na verdade, no início dos anos 2000, foi encontrado um documento no porão do Vaticano, tipo em um arquivo de 1308. No ano seguinte às invasões, o Papa afirmou que não acreditava no ocorrido, nem que os templários eram culpados, e concedeu clemência papal. Porém, isso sumiu dos registros. E alguns anos depois ele meio que cedeu ao que Filipe estava pressionando ele a fazer. E então, esse é um momento, como eu estava dizendo antes, em que o poder papal, como o papado, já não está mais no seu auge realmente na Europa.
Há muitos desafios à autoridade, tanto localmente quanto por parte dos reis. Sempre foi um equilíbrio delicado de poder. Mas sim, nos anos imediatamente após a execução de Jacques de Malay, que é meio que vista como o ápice dessa perseguição aos templários, Filipe morre. Sim, é isso. O pergaminho de Jinan. O grão-mestre Jacques de Malay e outros líderes foram absolvidos das acusações de heresia. Uau! Mas sim, ambos. Ambos morreram logo depois, mas de novo, na Idade Média, as pessoas, papas, especialmente papas, morriam do nada, tipo o tempo todo. E reis também. Foi dentro de um ano. É exatamente isso. Só estou dizendo. Com certeza tem algo nisso. Eu não sei quão rápido funcionam as maldições antigas. Mas, a semente pode ter sido plantada naquele momento e então pegou. Demora um pouco. Isso é loucura. Que história maluca. Louco. Sim, os Cavaleiros Templários são fascinantes. Pode buscar a ligação com os nazistas? Esqueci em que episódio pesquisei isso. Talvez você saiba. Mas eles, tipo, o Hitler e, de modo geral, o Himmler ou quem quer que estivesse fazendo o marketing para os nazistas, eles estavam invocando uma coisa meio templária, tipo as cruzes da Cruz de Ferro, e muito disso veio especificamente dos templários. E eu acho que o motivo pelo qual eles gostavam disso era porque romantizava esse lance do soldado santo. Então era como se eles estivessem lutando uma guerra santa. Quero dizer, isso provavelmente coloca em termos melhores. Ocultismo do século XX, especificamente o Ordo Novi Templi, a Ordem dos Novos Templários, que foi fundada por Jorg Lans Liebenfels, que é uma figura fascinante. Ele era um padre que acabou se tornando um racista ocultista e criou a Ariosofia, certo? Que é como uma forma própria de ocultismo ariano, o que é algo bem louco. O grupo uniu tradições templárias ao protofascismo e ariosofia, influenciando pensadores nazistas e promovendo a supremacia ariana, a Ordem dos Novos Templários. E então algumas pessoas sugerem que foi justamente daí que Hitler tirou a suástica. Então clique nisso bem rápido. Então isso acontece. Então eu acho que o Terceiro Reich é tipo 33 ou algo assim. E então, essa sociedade foi fundada por volta dos anos 1900. Tipo, literalmente em 1900. Estou improvisando aqui, mas basicamente esse cara cria a ordem, pega a imagem e coloca na bandeira como Novos Templários. E a gente é tipo, sabe, nacionalista branco, mesmo que branco nem seja realmente uma coisa, eu acho. Mas tipo, ei, somos arianos, estamos criando a raça superior e estamos fazendo isso através daquela coisa dos antigos templários. Eles estão puxando essas ideias. E é aparentemente aqui que Hitler tem o primeiro contato visual com essa imagem. Interessante. Realmente faz sentido a parte que diz que ele queria unir extremistas de direita na Alemanha após a Primeira Guerra e mobilizá-los contra o Partido Liberal. Faz sentido que os templários tenham ocupado um espaço tão grande na imaginação ocidental e que houvesse tanto mistério em torno deles. Você vê isso até mesmo em escritos anteriores, nos anos 1800, de alguns autores góticos. Você pode refletir praticamente qualquer coisa, já que o espelho dos templários é tão grande e misterioso que permite isso. É algo que as pessoas já conhecem e reconhecem seu poder, mas você pode dar seu toque. Vejo isso até hoje no Instagram. Tipo, muita coisa disso voltou, como essa ideologia ariana e um pouco desse misticismo, e também os templários e tudo isso nesses espaços super de direita na internet. Eu vejo pessoas... Acho que faz um certo sentido. Qual é a tradução de Deus volte? Deus o quer. Esse foi o grito de guerra original. O Papa Urbano foi quem reuniu apoio para a primeira cruzada na Europa Ocidental. Ele faz esse tipo de turnê de discursos por igrejas e cortes, e o grande slogan dele é Deus volte, Deus o quer. É algo que todo mundo pode repetir e acabou virando esse slogan dos cruzados. E agora as pessoas dizem isso nas redes sociais para dizer tipo, soul based. Tipo, Deus volte, tipo, eu tô dentro, tô nessa, seja lá o que for. Agartha. Não sei se você conhece Agartha. Isso é tipo ser autêntico. É autêntico, um mundo dentro de outro. Mas é tipo, pelo que eu entendi pelas pistas de contexto, agora é apresentado como uma espécie de paraíso etno-ariano dentro da Terra. Isso está diretamente ligado à ideologia nazista. Templário? Sim, é mais um exemplo de como dá pra projetar qualquer coisa nisso por ser tão misterioso. Bem, eu acho que isso faz parte da mitologia ariana nórdica, que o Hitler até invoca, que esses arianos seriam como povos nórdicos, que na verdade são como agartianos, que vieram do centro da Terra e povoaram aquela parte do mundo. E é nosso dever, como arianos, recuperar isso e preservar, ou algo nesse sentido. Então, Agartha seria essa cidade fictícia no centro do mundo, como uma utopia proto-branca. E o Deus Vult
Meio que tipo, de novo, eu não sei, porque eu vejo pessoas que invocam isso, e eu realmente não sei exatamente por que elas fazem isso. Parece que, como na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas sentem que seus países estão sendo invadidos pela imigração e reclamam que estão deixando todo mundo entrar. Eles sentem saudade da rigidez e da brutalidade da guerra. E eles ficam tipo, eles estão curtindo as imagens das cruzadas. Sim. Acho que é com isso que está relacionado. Sim, é interessante porque vejo isso nos comentários. Agora, ao postar coisas medievais no Instagram, passam a me recomendar conteúdos semelhantes. Vejo muitos com essa inclinação política, ansiando pela Idade das Trevas ou Idade Média, época em que o cristianismo dominava totalmente a Europa e havia homogeneidade étnica. Não era comum, você até via monges africanos viajando, mas a maioria era europeia branca e culturalmente homogênea. Na sua vila todos se conheceriam e teriam ideias semelhantes sobre cristianismo ou outros temas. Muitos sentem saudade desse passado idealizado e romantizado. Talvez isso seja uma ideia de vídeo futuro, mas na Idade Média faziam o mesmo com a Grécia Antiga, especialmente com Troia. Muitos reis medievais, basicamente para se darem autoridade como reis, como se tivessem recebido esse poder divino de Deus para governar sobre o povo, mandavam criar essas linhagens falsas e espalhavam por toda parte. E elas também eram pintadas. Mesmo sem saber ler, era possível ver as imagens. Sou descendente de Adão e Noé, depois do povo de Troia, de Enéas, que vagou até se estabelecer na Inglaterra. E ele dizia que criou a dinastia Plantageneta. E é assim que eu, Eduardo III, me tornei seu rei, porque sou descendente dessa linhagem nobre. E é interessante também, você vê em muitos escritores medievais, existe essa sombra pairando do antigo Império Romano que caiu, e eles sabem que estão vivendo nisso. É daí que vem o termo "estamos sobre os ombros de gigantes". Estudiosos medievais diziam que vivemos na esteira de algo incrível que foi a Roma Antiga, e agora o que segue é o Apocalipse, como a segunda vinda de Cristo. Então eles não chamariam de Idade Média, mas se imaginavam vivendo nesse período intermediário entre algum passado mítico e imaginado que costumava ser incrível, e esse presságio de desgraça, como se o mundo estivesse prestes a acabar. E em um dos meus vídeos eu falei que agora nós nos sentimos da mesma forma. A gente idealiza os anos 1950 e 1960, achando que foram o auge dos Estados Unidos e que deveríamos voltar a esse tempo para tornar a América grande novamente. E aí, mas se a gente olha 10, 20 anos para o futuro, é o apocalipse. Tipo, é como se estivéssemos vivendo nisso. De certa forma, é reconfortante. É. Isso me faz sentir reconfortado saber que, ok, mesmo pessoas vivendo em uma época que a gente pode romantizar, elas mesmas estavam na miséria. E eles mesmos pensavam, estamos vivendo o fim dos tempos. Se todo mundo acha que está no fim dos tempos, então ninguém está realmente no fim dos tempos. É, verdade. Então isso meio que faz você pensar, tudo bem, eu vou sentir pena das pessoas que realmente estiverem no fim dos tempos. Algum dia isso vai acontecer. E eles vão estar certos. E eles vão dizer, cara, é o fim dos tempos. Aí eles vão estar certos. Eu te disse. Você é como aquele cara com a placa na estrada. Pessoas assim aparecem de tempos em tempos. Sempre penso nelas quando dizem que o arrebatamento será em setembro, mas nunca acontece. Um dia, porém, vão acertar. Os mileritas. Já ouviu falar? Sim. Sim. Eles foram um exemplo clássico. Eles diziam, vamos todos subir ao topo da montanha. Jesus está chegando. E então eles foram. E ele disse, acho que erramos o timing. É no ano que vem. Para onde você vai a partir daí? O curioso é que esses cultos do fim do mundo lucram ainda mais. Eles acabam se concentrando. Por exemplo, com 100 pessoas você faz uma previsão, mas ela não se concretiza. 20% deles vão embora. Então você tem 20 pessoas que saem. Os 80 que ficam, acabam ficando ainda mais comprometidos. E aí você faz outra previsão, vai perder mais 10 deles, mas os 70 que continuam lá ficam muito mais comprometidos. Então, na verdade, vai ficando mais concentrado e mais radical com o passar do tempo, a cada previsão fracassada. O que é bem louco. É realmente contraintuitivo. Não, é interessante. Quero dizer, eu adoro quando tem um novo documentário sobre seitas ou algo assim na Netflix. Eu sempre tenho que assistir. Mas eu estava assistindo, acho que era uma dramatização dos Branch Davidians, e como era, tipo, algumas pessoas saíam, mas as que ficavam, os limites que elas estariam dispostas a ultrapassar com o tempo, e as barreiras que meio que se dissolviam entre o que qualquer pessoa normal acharia aceitável. É interessante ver não só como isso se desfaz rapidamente, mas também como o líder da seita reconhece desde o início quem é fiel a ele. Tipo, o Manson era assim. Tipo, ele tinha mensagens e todos os mais próximos dele. Então ele sabia desde o começo, tipo, esses são os caras que vão fazer qualquer coisa que eu mandar. Outras pessoas podem se afastar, mas é louco pensar nisso e no estado mental necessário para conseguir fazer algo assim. Eu não sei. É louco. Mas é reconfortante saber que mesmo naquela época as pessoas estavam, sabe, elas estavam irritadas e queriam voltar. E que tipo,
Fazer nosso país grande de novo deve ser o slogan mais reutilizado que existe. É um slogan bem antigo, Quero dizer, todo imperador romano falava tipo, beleza, pessoal, ótima notícia, vamos voltar à Roma antiga. Faraós egípcios. Ei, pessoal, ótima notícia, vamos construir pirâmides de novo. É literalmente a mesma coisa. Até o Renascimento era como se estivéssemos fazendo renascer a cultura romana após 1000 anos de escuridão. Não se chama só nascimento. Sabe o que quero dizer? Estamos fazendo renascer algo que já foi grandioso. Estamos tornando a Europa grandiosa de novo. Como Reagan usava. O Sacro Império Romano. Estamos trazendo de volta o Império Romano. Desta vez é sagrado, é cristão. É como se usássemos todos os símbolos e termos que você reconhece da Roma Antiga. É como um retorno ao passado, mas estamos inaugurando uma nova revitalização da nossa cultura e povo baseada nesses antigos ideais. Acho que é uma lição importante para as pessoas perceberem. Sempre que alguém diz, vamos tornar isso grandioso de novo, é algo a se notar. Quase sempre é uma tática. Pode ser a tática certa. Talvez eles estejam fazendo a coisa certa. Sabe o que quero dizer? Talvez digam, vamos tornar a faculdade ou o Knicks incríveis de novo. Então você pensa, deveríamos fazer o Knicks ser bom de novo. Mas quase sempre é uma coisa de marketing que já foi usada até cansar. Na primeira vez parece uma boa ideia, mas depois percebe que todo imperador já usou. Aí você pensa, ok. Eu não sei, pra mim, eu acho isso muito marcante. Eu esqueci, eu estava literalmente conversando com o Luke ontem sobre isso. Ele me contou, meu amigo Luke Caverns, não sei se você conhece ele. Ele é um arqueólogo incrível, mas ele especificamente se especializa em algo tipo helenístico, tipo egípcio, algo assim. Especificamente, Alexandria é a paixão dele, mas também história mesoamericana, da América Central e do Sul pré-colombiana, astecas, olmecas, tudo isso. Mas ele estava justamente me contando exatamente isso, que foi quando Augusto, eu acho, assume o poder. E ele fala, César Augusto diz, vamos torná-la grandiosa de novo. Ele inicia projetos de obras públicas para lembrar o povo dos velhos tempos. Sim. O mesmo ocorreu no Império Bizantino nas chamadas Idades das Trevas. Quando mencionam as Idades das Trevas, geralmente falam da Europa Ocidental, mas em regiões como Grécia, Turquia, Balcãs e Oriente Médio, existia o Império Bizantino, continuação oriental do Império Romano. Para essas pessoas, Roma só caiu até o século XIX. E sim, basicamente, uma grande parte da mitologia nacional deles é que esses imperadores chegavam ao trono. Há muita troca de imperadores e muita intriga na corte. Tipo, sabe, membros da família matavam uns aos outros para chegar ao trono. Ser imperador bizantino e estar na linha de sucessão era muito perigoso, mas sempre envolvia antigas tradições romanas. Não mitologia no sentido de deuses, mas mitologia no sentido de tipo César e Nero. E esses imperadores, esses nomes que você lembraria, tipo, estamos trazendo de volta, sabe, Adriano, esses imperadores. Nero não é um grande exemplo, mas Adriano é um exemplo melhor. Sabe, esses grandes imperadores antigos, Constantino, que foi meio que o fundador do que seria considerado o Império Bizantino. Agora também está impregnado da ideologia cristã, como se fulano fosse escolhido por Cristo e fosse a imagem de César. É uma fusão dos dois. Sim, isso também ocorre em várias culturas, onde há o problema da sucessão, com autoridade religiosa e política. E de vez em quando, aparece um cara esperto e diz, olha, vou simplesmente combinar as duas. Quem foi mesmo? Imhotep no Egito. Sim. Ele dizia algo como, na verdade, eu sou filho do antigo faraó, mas também sou filho de Deus. E toda aquela adoração ao sol. Exatamente. E tipo, tenho quase certeza que era Imhotep. Posso estar errado, não sei. Mas era como se um dos faraós egípcios basicamente dissesse, ei, olhem para minhas imagens. E todas as imagens dele eram com o sol atrás dele. E eles diziam, ele é o filho de um deus. Claro que ele vai ser o rei. É como se o direito divino fosse passado adiante o tempo todo. Claro, Você tem que provar que tem essa linhagem ligada a esse passado mítico imaginado. E as pessoas meio que estão dispostas a comprar essa ideia de nacionalidade. E a gente ainda faz isso hoje em dia. Tipo, toda vez que algum Kennedy fala alguma coisa, vira notícia. Mesmo sendo um primo distante com o mesmo sobrenome, o nome tem peso. Só de ter o nome é como se dissesse, você faz parte da linhagem divina da história americana. Pra quê? Tipo, é um cara rico dos anos 40 que começou tudo isso. Até hoje mantemos esse nome. É muito doido. Também é fascinante. Quero dizer, uma das coisas, só comparando a Idade Média com o mundo moderno, é que na Idade Média, até bem recentemente, qualquer que fosse a sua mitologia nacional ou local, tipo, nós descendemos de Troia, ou somos esse povo que veio de uma tribo bíblica, ou qualquer coisa assim, isso era inquestionável. Você não atacava isso.
Você não questionava isso. Nós compartilhamos essa mitologia nacional. Essa é a nossa história. Essa é a nossa narrativa e a gente não mexe nisso. Nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, os pais fundadores eram vistos quase como deuses, acima de críticas, como George Washington e Thomas Jefferson, nomes conhecidos por todos. Mesmo figuras posteriores, como Abraham Lincoln, eram completamente inquestionáveis. Você nunca ouviria uma palavra negativa. Quando eu estava crescendo, você nunca ouviria uma palavra negativa sobre esses caras. Acho que na última década houve uma reavaliação, tipo, ele era proprietário de escravos e fazia isso secretamente com fulano. E tipo, esse cara era, e meio que parece ser, é confuso ver o que é simplesmente uma aceitação da verdade, e o que é meio que essa necessidade de minar aquela mitologia nacional. E tipo, o que isso diz sobre o lugar onde uma cultura se encontra? Eu não sei. É só uma questão interessante para mim lidar, porque normalmente, em qualquer época antes da Era Moderna, a única vez que alguém atacaria a história nacional seria se fosse um inimigo. Se eu estivesse conquistando seu império ou reino, diria que sua história e mitos são inventados, e só o meu é verdadeiro. Parece que nenhum mito é verdadeiro agora. E esses pais fundadores inatacáveis, eles eram só, sabe, uns velhos meio gordos de saiote. E sim, é uma questão difícil, porque, do ponto de vista de um cidadão, como alguém que é curioso e ama a verdade, eu penso, quero saber toda a verdade sem filtros sobre tudo. Tipo, eu estou tomando a pílula vermelha, sabe, do Matrix, não da Manosfera, mas é como se eu dissesse, quero seguir o caminho de saber tudo. Do ponto de vista de um aristocrata, ao construir uma nação, eu criaria mitos e incentivaria as pessoas a acreditarem neles. E, durante a maior parte da história humana, isso funciona porque todo mundo meio que acredita no mito, e eu acho que a homogeneidade ajuda, enquanto que nos Estados Unidos, um dos nossos mitos fundadores é o sonho americano. Sabe o que quero dizer? Tipo, você pode vir pra cá e realizar seus sonhos, é meritocrático e os bons vencem. E aí, se a gente não sustenta isso, imediatamente as pessoas que estão vindo para esse país ou que foram trazidas à força para cá sentem que, ei, tudo isso é uma mentira. Me disseram que eu poderia ser livre aqui. Falaram que eu poderia ser minha melhor versão. Disseram que era meritocrático, mas mesmo trabalhando muito, questões sistêmicas me impedem de avançar. Ou, na verdade, é tudo muito nepotista e eu nunca tive oportunidade desde o começo. Então dane-se esse negócio de sonho. Não é um sonho de verdade. Na verdade é bem pior, quando na realidade provavelmente está no meio termo. Mas quando você coloca um slogan tão grandioso como seu mito fundador, se ele é minado, mesmo que só um pouco, pelo próprio povo, ou se o povo sente que sabe, aquilo não está sendo cumprido de verdade. Então eles vão derrubar isso e ir exatamente para o lado oposto dizendo, os Estados Unidos são, na verdade, o pior país do mundo. Você pensa, isso talvez não seja verdade. Sim, não, até o conceito de identidade nacional só começou a se desenvolver de fato no final da Idade Média. Mas é interessante pensar nisso como um instinto humano, como nos vemos como grupo e o que influencia isso. E eu acho que, com o tempo, obviamente, à medida que a tecnologia avançou e a cultura meio que se expandiu, eu diria que esse grupo vai ficando cada vez maior. Primeiro, 1000 anos atrás, sua aldeia tinha 100 pessoas e sua identidade estava ligada a ela, não à França ou à província. O que importava era a sua aldeia. Você não se via como parte de algo maior, como fulano de tal. Eu sou parisiense. Não penso em mim como francês, e sim como parisiense. Exatamente. E aí isso foi se expandindo, se expandindo e se expandindo. Acho que agora vemos a morte da monocultura e a fragmentação do algoritmo e da política, onde você não é só conservador, mas, por exemplo, um seguidor do Fuentes. Ou você não é só um liberal, você é um seguidor do Hassan Piker. Tipo, está fragmentando até em torno de personalidades específicas, a ponto de nem mesmo os conservadores concordarem entre si. Você é do Tucker ou do Fuentes? Qual deles você é? Então é como se tudo isso estivesse meio que voltando para uma cultura regional fragmentada. De certa forma, se isso ocorrer fora da internet, acredito que o renascimento e valorização da cultura e identidade regional podem ser o melhor caminho. Eu também sinto que é algo em que você percebe uma mudança ao longo do tempo, em como as pessoas veem o seu governo e como veem quem está no comando do governo. E eu acho que algo que vimos nos últimos 100 anos nos Estados Unidos, o que seria impensável para as pessoas da Idade Média, é matar o seu rei ou matar o seu presidente. Acho que temos essa imagem de que antigamente, se as pessoas estavam irritadas com o rei, elas iam lá, tiravam ele do castelo e cortavam a cabeça dele. Na Idade Média, executar o rei era algo muito raro e tabu, pois ele era visto como alguém escolhido por Deus. Mesmo que as coisas estejam dando errado no país, você vê isso nas crônicas inglesas. Eles nunca culpam realmente o rei.
Eles dizem, não é culpa dele, foi escolhido por Deus. Temos guerras, impostos e doenças, mas não é culpa dele. Ele só está recebendo conselhos ruins ou está tendo azar ou algo assim. E era praticamente inédito atacar o próprio rei. E então, obviamente, depois da Revolução Francesa, quando você começa a guilhotinar todo mundo, É como se... agora isso passou a ser uma possibilidade. Mas mesmo como Império Romano, haveria muita punhalada pelas costas. Literalmente. E os bizantinos também, mas na maioria das vezes não era o povo que matava, não era como um atirador solitário. Como um arqueiro solitário. É como se um membro da sua família mandasse te cegar e castrar em algum lugar, ou outros senadores, ou outras pessoas da sua corte. Então eu não sei. Pra mim, isso é só algo interessante de se pensar, tipo, como as ideias mudaram ao longo do tempo sobre o que vemos como autoridade e como isso influencia a nossa cultura. E essa ideia da cultura americana, do presidente americano e do sonho americano, e todas essas ideias que tivemos e como nos últimos 100 anos, isso foi radicalmente fragmentado. E eu acho que muito desse pessimismo, desse clima sombrio e toda essa loucura e caos que você vê online, especialmente depois da Covid, tem a ver com o fato de termos sido criados e educados nesse paradigma. E aí é só abrir seu feed do Instagram e ver que não é isso que está acontecendo. Atiraram no Trump, no Charlie Kirk. Eles, sabe... Tem um? Não é só que há uma guerra acontecendo no Irã. E você pode acompanhar tudo pelo celular. Hoje você pode ver o que ocorre na Palestina pelo celular. Algo impossível há 20 anos na guerra ao terror. É um novo paradigma. E eu não sei no que isso vai se transformar no futuro, mas sinto que isso explica um pouco do caos. Eu não acho que a mente humana ou o impulso humano foram feitos para suportar essa enxurrada. Não, de jeito nenhum. Acho que estamos entre duas zonas, operando com um sistema político mais antigo, tipo uma vibe neoconservadora, onde sim, vamos entrar em guerra com essas pessoas. Tentamos impor nossa hegemonia americana por acharmos que nossa cultura é melhor. Vamos seguir com nossos planos. E eles não conseguem controlar a mensagem. Então agora estamos vivendo nesse negócio meio fora de sintonia, onde estamos ouvindo mensagens de plataformas oficiais. A informação que estamos vendo online é o oposto disso, e é difícil saber se essa informação é real ou não. É difícil saber se as imagens que você está vendo são reais ou não. Então é esse desencontro entre a realidade e a informação. Acho que as pessoas acabam pensando que não sabem nada e se afastam. Eu acho que é meio que uma aceitação do tipo, de novo, meio nihilista, onde você pensa, nada do que eu faço vai realmente mudar isso. Nada realmente importa. E eu acho que ou a pessoa se afasta ou acaba se radicalizando. Mas eu acho que na maioria das vezes é se afastar. As pessoas simplesmente pensam, eu recebo um monte de... Agora que eu faço ensaios em vídeo no YouTube, eu recebo um monte de ensaios em vídeo recomendados pra mim. E uma das coisas que eu estou vendo os jovens fazendo vídeo ensaios sobre como uma tendência de 2026 ou talvez até 2027 é como é sexy ser cronicamente offline, ter um celular de abrir. Se você tem 20 anos e conhece alguém da sua idade com celular flip e sem redes sociais, isso passa uma aura. Isso passa um ar de mistério. Luxo discreto. Luxo discreto, vida tranquila, cottagecore, todas essas coisas. Eu sinto que esse é meio que o clima que está atraindo as pessoas. Acho que todos nós ficamos exaustos muito rápido do fluxo constante. E também talvez as pessoas não fossem feitas para se importar tanto ou saber tanto assim. E acho que é só uma reação natural. O pêndulo está sempre balançando de um lado para outro. Mas eu falo sobre isso no meu conteúdo, mas eu meio que, quero dizer, com a IA e tudo mais, e do jeito que o sistema político está agora. O que você falou sobre construção de mensagem foi interessante. E a minha previsão é que eu acho que 2024 foi a última eleição em que ainda existiu algo como uma comunicação coordenada de um partido político. Na minha opinião, a campanha da Kamala falhou por não transmitir uma mensagem clara, enquanto Trump teve sucesso justamente por ter uma mensagem muito clara. Ele sempre foi ótimo com os slogans, mas ele conseguiu, ele tinha Tucker, ele tinha Fuentes, ele tinha todos os grandes nomes. Tipo, todo mundo se uniu em torno dele de um jeito que a esquerda realmente não conseguiu fazer. Agora, com a guerra do Irã e questões sobre o ICE, há muita divisão na direita. Acredito que 2024 foi a última vez que veremos o que conhecemos na comunicação política moderna. Em 2 ou 3 anos, tudo será bem diferente. Eu vou dizer que Zoran tinha ótimas mensagens. Sim, ele mandou muito bem. Ele entendeu, mas foi quase como se tivesse feito algo ao estilo Trump, como ônibus grátis. Sim. Aluguel baixo, aluguel. Todo mundo conseguia citar. E mesmo que, e eu acho que o importante dessas coisas do ponto de vista da mensagem política é que você não precisa realmente fazer. Tipo, você deveria, mas não precisa. Tipo, o Trump dizendo para construir um muro. Não é sobre o muro, é sobre a conexão emocional com a frase. Porque o que construir um muro significa é tipo,
vamos retomar o nosso país. Nós vamos torná-lo branco. Nós vamos, vamos parar a imigração. Tipo, pessoas diferentes podem colocar significados diferentes nisso. Provavelmente tem um grupo mais à direita que torna isso uma questão racial. Pode haver um grupo mais centrista que defenda proteger a fronteira, mas não se trata do muro, e sim do significado da mensagem. Nós contra eles. Exato. Somos a América. Parar o congelamento do aluguel, ônibus gratuitos, seja o que for. Isso dá a entender tipo, ei, você está passando por dificuldades financeiras, eu vou ajudar. Isso torna o slogan tão claro que, mesmo sem agir, você já transmite a mensagem de estar ao lado da pessoa. E Kamala nem tinha um slogan marcante. Era meio vago. Acho que, no geral, os democratas têm dificuldade com isso, pois buscam precisão. Mas tipo, você nem precisa agir. Esta é a era da internet. Não importa realmente o que você faz. E eu acho que uma coisa também, só falando sobre o sucesso do Zoron, é que ele sabia quem era a sua base de eleitores e sabia onde eles estavam. Tipo, Zoron não precisava participar do programa do Fallon, os eleitores dele não assistem ao Fallon. Eles assistem a entrevistas de rua em Nova York ou a um set de DJ no Brooklyn, e de repente ele aparece, meu Deus, é o Zoron. É isso que as pessoas gostam. O mesmo com Trump. Você vai no Theo Vaughn, no Joe Rogan, não sei. Sinto que a mídia está mudando muito rápido. Para ter sucesso político no futuro, Zoron já tem o plano. Se antecipar as tendências e estar onde seu público está. Sim, beleza. Antes de continuarmos, queria te perguntar, o que sabe sobre a alquimia medieval? Sim, então é realmente interessante. A alquimia medieval consistia basicamente na ideia de transformar qualquer metal em ouro, alterando suas propriedades físicas. E se você conseguisse fazer isso, tipo, se você pudesse magicamente ou através de uma série de... Havia muitas abordagens diferentes para isso, né? Uma série de insumos e experimentos científicos. Transformar algo como chumbo em ouro, você seria o homem mais rico do planeta. Nível de dinheiro infinito, Coleção de dinheiro infinita. Exatamente. Então era essa busca e também tinha um lado cristão nisso, porque havia esse aspecto de purificação da alma e como a vida é uma jornada do peregrino. Tipo, você é um peregrino no caminho da salvação. É isso que é a vida. E, tipo, toda a sua vida é você tentando transformar sua alma de chumbo em ouro da salvação, tipo... Para estar perto de Deus ou algo assim. Há um aspecto teológico nisso. Não era necessariamente condenado pela igreja e era praticado por clérigos, mas era meio desaprovado e pouco compreendido. E isso veio principalmente de ideias que tinham se originado na Grécia Antiga e na Roma Antiga, ideias meio nebulosas de potencialmente ser capaz de alterar substâncias físicas ou até mesmo alterar o corpo humano. Roma cai, isso é retomado pelos bizantinos e por estudiosos muçulmanos e meio que fica ali, e então começa a voltar para o Ocidente ao longo dos séculos. Pensadores como Carl Jung sugeriram que não havia realmente transformação de chumbo em ouro, que ninguém tentava de fato, e tudo era metafórico. Era tudo sobre a alma cristã e tudo mais, mas há tantas evidências e tantos textos medievais que deixam isso bem claro. Você pode ler o texto árabe e eles desenhavam nas margens. Este é o forno que construí para transformar, mostrei alguns no meu vídeo de alquimia com IA. Eu mostrei alguns desses diagramas, mas é como se você visse o árabe medieval e visse algo como: este é o forno, temos que queimar isso a 500 graus por 20 horas. E o que era interessante sobre a alquimia é que ela tem esse desejo muito humano em seu núcleo, tipo riquezas, fortuna e renome, mas ela transforma isso no que a gente pensaria como um processo místico. Muitos acreditavam que era preciso realizar essas ações durante a lua cheia ou quando certa constelação estivesse em posição, pois isso aumentaria as chances de Deus dar sucesso e transformar em ouro. Mas isso acabou levando, meio que por acidente, a grande parte da ciência moderna, como química e biologia, pois eles se esforçaram tanto para descobrir isso que, sem querer, perceberam: ah, é assim que funciona o método científico. Tipo, se você realmente... Então é isso. É engraçado, acidentalmente, fazer grandes descobertas científicas, tipo descobrir o cobre, inútil, teoria dos germes, descarta. É isso. Isso não transforma isso em ouro. Mas também tem o lado tecnológico disso. É tipo, como você, no mundo medieval, Então, uma das ideias era que você teria que purificar o metal. Seria necessário queimar isso a uma temperatura e por um tempo extremamente altos. Não dá para fazer isso com uma fogueira comum. É preciso controlar o calor e a energia. Então é como se, quando a mente humana é direcionada para algo assim e existe um benefício real do outro lado, o impossível se torna muito possível.
E isso é algo que realmente houve um colapso, especialmente quando o tipo de portal entre a Europa cristã e o Oriente Médio Islâmico meio que se abre com as cruzadas. Há bem mais troca de ideias ali. E muitos caras estavam pegando ideias de alquimistas islâmicos famosos, como Avicena, que foi um deles. Ele também era médico e trouxe diversos tratados médicos para a Europa nesse período. Também tinha Jabir ibn Hayyan, que tinha muitas ideias sobre como manter o calor constante nessa temperatura alta, nessa temperatura necessária e todas essas coisas. E isso se estende até além da Idade Média, quero dizer, até os anos 1700 e 1800 os caras ainda estavam tentando descobrir como fazer isso, e acabou se tornando meio que um passatempo de cavalheiros. Até mesmo alguém um pouco antes, como Isaac Newton, pra ele era como um hobby. Se você é um cara legal que gosta de ciência, meio nerd, curte essas coisas, acho que Nikola Tesla se envolveu um pouco com alquimia, ou pelo menos estudou sobre isso. Tipo, isso é uma parada legal e retrô pra se interessar. Mas acho que, com o tempo, perceberam que isso não é uma atividade séria, talvez. Mas só pra resumir a ideia toda, se todo metal, que era o que eles acreditavam, é feito do quê? Fogo, terra, água e ar, esses 4 elementos, é isso que compõe um objeto físico no mundo, na visão medieval, e é feito de proporções, tipo 25%, 25%, 25%. Se você puder mudar isso, tipo talvez 30% de ar, 20% de fogo, talvez um pouco menos de água e um pouco mais de outra coisa. Tipo, se você puder mexer nisso, é assim que você muda a propriedade física central. Porque, novamente, este é um universo ordenado. Deus quis assim, mas podemos brincar de Deus e fazer um pouco dessa magia cotidiana. Essa era, de novo, a crítica católica. Você está brincando de Deus. Eles também tinham muitas ideias sobre o que você poderia fazer com um feto humano. Sim, tinha um... Ah, cara, qual que era o nome dele? Eu mencionei ele no meu vídeo sobre alquimia e IA. Ele é do final da Idade Média. Ah, cara, não consigo lembrar, mas começa com B, não consigo lembrar. Mas basicamente a ideia dele era assim: se você conseguir, em certo ponto da gravidez, extrair o feto do útero, aí você pode mantê-lo em um tipo de tanque de porcelana e envolver esse tanque de porcelana. Isso vai parecer insano. Envolver com esterco de cavalo, tipo esterco de cavalo quente que você vai adicionando continuamente, porque isso mantém algo como a temperatura corporal, como teria no útero. Então você pode criar um ser humano fora do útero sem a necessidade de uma mulher? Ótimo. Não, que tô só brincando. Finalmente, Eu sei, tentamos fazer ouro e acabamos criando um futuro sem mulheres. Então, de certas formas, como mudando a temperatura ou retirando algo, era possível influenciar a pessoa, como o crescimento ou a altura dela, sendo uma espécie de eugenia ou genética primitiva. Isso ocorreu por volta de 1500. Ele foi considerado maluco, e todos diziam que era um bêbado. Acho que nunca tive uma conversa com ele em que ele estivesse sóbrio. Ele tinha ideias interessantes e muita de sua pesquisa virou base para o Paracelso moderno. Esse era o nome dele, Paracelso. Paracelso. Alemão. E ele também tinha outra teoria sobre isso, né? Ele falava muita besteira, tipo que você nem precisava ter o feto. Podia misturar sêmen humano e esqueci qual era o outro material, colocar num pote de porcelana com esterco de cavalo por 40 dias. Depois, ao abrir, haveria um feto que deveria ser alimentado com sangue humano por mais 40 dias até amadurecer. E aí, tipo, se a gente conseguir dominar isso e descobrir como criar um ser humano sem precisar de uma mulher, então podemos começar a fazer experimentos genéticos. Podíamos misturar espécies, algo assim. Qual era o objetivo dele? Tipo, qual era a meta dele? Ele tinha algum tipo de missão espiritual? Sim. Quero dizer, todos esses caras eram praticamente católicos devotos, o que é interessante de se pensar. A ideia deles era que Deus deu ao homem a capacidade de desvendar o mundo natural, que é um grande enigma colocado por Deus, sendo tentar resolvê-lo uma busca religiosa. Então, é como se nada disso estivesse fora da ordem natural do que foi pretendido. Tipo, se é possível para a mente humana conceber isso, claramente se é concebível, é crível e é alcançável. Se isso é possível, é porque Deus assim o ordenou. Se tentarmos e falharmos, significa que estávamos fora da vontade dele. Mas acima de tudo, isso é uma busca para criar e nos aproximar do Criador, imitando o que o Criador fez. Então, se Deus criou os humanos à sua imagem e à sua semelhança, e nós podemos fazer algo como uma cópia disso, esse seria o objetivo máximo. Fazia sentido para a mentalidade católica medieval, hoje considerada insana. Isso era amplamente aceito? Não. As pessoas achavam que isso era loucura. Até hoje, com congelamento e fertilização de óvulos, ainda dizem isso é brincar de Deus, não se deve fazer isso. Acho que, em geral, as pessoas pensam que não se pode decidir questões genéticas apenas porque temos tecnologia para isso.
Naquela época, ele era visto como figura marginal, assim como suas ideias e descobertas. Tipo, ao longo do caminho, ele acidentalmente ou propositalmente acaba descobrindo certas coisas. Sim, tipo, eu sei que muitas das descobertas dele basicamente se tornaram a base moderna para a tecnologia forense. E, tipo, ser capaz de identificar certas partes de um humano e, tipo, saber ligar isso a uma forma primitiva do que viria a ser o DNA, mas não exatamente DNA, sabe? Como a saliva carrega suas próprias características específicas, não é uma ideia totalmente formada de DNA, mas cada coisa é única para uma pessoa. E ele teve muitas ideias que influenciaram a forma de pensar. Não existe um protótipo de germe para um protótipo forense ou algo assim. Isso é muito interessante. É louco. Sim, é muito interessante como as pessoas acabam misturando ideias religiosas com seus próprios objetivos pessoais para alcançar o que querem. Tipo, ele está falando sobre sim, Deus cria, então nós deveríamos tentar ascender e nos iluminar quando conseguimos criar. Eu esqueci quem era, existem dois grupos diferentes. Tenho certeza de que há muitos, mas Rasputin tinha uma versão disso, assim como os sabatianos franquistas. Não sei se você conhece isso, eu esqueci o nome do cara. Se você procurar por Sabatian, sabatianos franquistas, era especificamente um grupo de judeus errantes que eram liderados por um rabino rebelde. Mas Rasputin fez a mesma coisa, onde basicamente eles criaram independentemente essa filosofia de que para se aproximar de Deus precisamos pecar. E que, através da purificação, através do pecado, conseguimos nos purificar, e quanto mais purificação alcançamos, mais próximos estamos de Deus. Se você nunca peca, nunca se purifica. Então, na verdade, você é menos bom do que se você é esse cara. Ah, aí está. Interessante. Só para constar, devo ressaltar, ele já foi associado a várias teorias conspiratórias antissemitas. Certo, não é por isso que estou mencionando, mas é mais por aqui. Se você descer mais, desça um pouco mais. Ah, continue mais um pouco. Isso. Então, se você quebrar as leis tradicionais, basicamente pode usar esse pecado para redenção. Sim, como Rasputin, ele viajava e fazia orgias com mulheres por onde passava. Ele dizia às mulheres, se você trair seu marido comigo e tiver um filho fora do casamento, isso é bom, pois pode se arrepender, e o arrependimento é a maior virtude. Assim, será mais perdoada por Deus e os humildes herdarão a terra. Afinal, com quem Jesus andava? Com prostitutas. Ao se rebaixar, você se aproxima mais de Deus. É como toda uma racionalização da filosofia religiosa que satisfaz o impulso pessoal deles, que é sair transando com várias mulheres por aí, né? No catolicismo medieval ocidental havia muitos grupos heréticos, e eu acredito que o que estou pensando são os irmãos do Espírito Livre, que tinham orgias semelhantes, vendiam todos os seus bens, viviam juntos, todo mundo basicamente transava o tempo todo. Isso nos aproximaria de Deus, pois a primeira coisa que Deus diz a Adão e Eva é crescei e multiplicai-vos, ou seja, deveríamos fazer sexo o máximo possível. Adão e Eva estavam nus no Jardim do Éden, então também eram nudistas, aparentemente. Tudo isso é loucura, mas você sabe. Seria até engraçado tentar usar doutrina religiosa para justificar inclinações pessoais, sabe? Você pensa, tecnicamente, olha esse versículo. O que Jesus disse? Ele falou, comam meu corpo. Então, o que fazer? Canibalismo. Sim. Você tem que me completar. É, exatamente. Isso aí. É louco como as pessoas usam essas coisas. Mas nesse sentido, esse cara está tentando fazer experimentos com fetos. Ele fala, não, isso é realmente o que Deus. É, essa é a vontade dele. Davis Folks. Mencionei que falei disso no meu vídeo de alquimia de IA, e muitos comentários diziam que esse cara só estava gozando na língua de um cavalo, e depois tentando, o pessoal estava criticando ele, por isso ele negava. Um experimento. Na verdade é super de boa. É tranquilo, na verdade. Isso vai ser irado. Certo. Bem, isso foi fascinante, como sempre. Gostei muito disso. Claro, sim, obrigado por me receber. Muito obrigado. Medieval Mindset no YouTube. As pessoas podem te encontrar lá. Uma estrela em ascensão na história medieval. Obrigado, espero que sim. Achei isso incrível. Obrigado, adoraria fazer isso de novo em breve. Boa viagem de volta para Atlanta. Obrigado.